Sejam bem-vindos a mais um Diversidade Artística e hoje eu tô com um entrevistado aqui que vai contar a história dele de uma forma muito mais aprofundada. Tenho certeza que muita gente aí conhece ele. É Gonzaga, da 22 de novembro. Todo mundo conhece esse camarada aqui. Todo músico de Paudalho e da região conhece. É uma figura muito importante para nós aqui. Com certeza faz parte da história da música aqui em Paudalho. E para me ajudar na entrevista hoje, eu tô com Vitória, meu amor. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui apoiando. André, muito obrigado. E Gonzaga, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e Nada, participar aqui. Seja bem-vindo ao programa também. agradeço o convite. Massa. E eu gostaria de iniciar, como sempre, querendo saber como tudo começou, como você se envolveu na música, na arte, desde que idade isso vem acontecendo. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Boa A tarde. Jefferson, a Vitória, ao Estúdio 1111, né? Como ele falou, Gonzaga ou Júnior, ou Luiz, no caso, né? Meu nome pode me chamar qualquer um desses três nomes, eu vou tá de boa. Meu início da música começou quando eu era pequeno, né? Eu ganhei uma flauta doce de brinquedo, ficava pitando, acho que por volta de 3 anos, por aí, alguma coisa. E eu ganhei um pianozinho pequeno, de infantil, né? De uma oitava, com 5 anos de idade, que até hoje eu tenho esse piano. Né? É Eita. um piano que eu tenho em casa, né? E tocava música só por cores. Mas assim, eu tenho sempre tive parentes músicos, né? Tocava música, saxofone, R2, meu tio Missinho, meu primo lá e vários outros músicos, né? Meu tio Edvânio, baterista. E aí, assim, eu sempre quis tocar, assim, mas não sabia tocar nada, assim, de instrumento não sabia tocar nada, né? Participava na escola, via as bandas marciais, fanfarras, mas eu queria, tinha vontade de tocar, mas tinha vergonha porque eu não sabia tocar nada, então eu não participava das bandas. Até que no final do ano 2000, né? Quando eu me mudei próximo a 22 de novembro, inclusive no dia 22 de novembro do ano Eita, 2000, que coincidência. tava tendo festa da 22 de novembro. Com uma semana depois, meu tio levou lá pra 22 para ter aula de música, né? Meu objetivo era entrar na banda 22. Eu queria tocar na banda 22, né? O meu sonho era entrar na banda. E aí eu queria tocar saxofone. Ah, eu quero tocar saxofone, saxofone, saxofone. Aí na época Sandro, né, era o maestro, Sandro disse: "Não, tem clarinete. Quer clarinete?" Aí eu disse: "Vou, né? Vou pro clarinete." Pronto. Fiquei no clarinete, passei cerca de um ano estudando, né? Um ano e pouco eu tava na banda, já tava começando a tocar na banda, já engatilhando aos poucos. O professor naquela época era Giovanni Maninho, né? Que é hoje esse sargento da aeronáutica, que me ensinava. Passei por Sandro, aula teórica. Passei por umas lições batendo também com o Rival também no começo também. Mas no final do ano 2001 já estava apresentando com a banda, né? Com coro dos alunos na época, que deu uma grande entrada de aluno na Vitor naquela época. E aí assim, em 2002 eu já tava tocando na banda, tava contente, né? Então eu tava satisfeito porque tinha participado da banda. Só que o gosto foi aumentando, né? Foi aumentando, aumentando. E aí na 22, eu comecei também a participar de aula de música aqui na Assembleia de Deus. Ainda tem, na época tinha canto coral. Foi aí que eu descobri que eu era tenor, nas aulas daqui da Assembleia. Depois eu saí, fui estudar na Igreja Batista de Carpina ainda música, né? Para aperfeiçoar mais no clarinete. E em 2004, eu já estava dando aula de música no Equador, flauta doce. Eu era estudante, eu era aluno do Grêmio Estudantil na época. A gente tinha um programa de um grupo de voz e violão, né? Eu já tocava também, já engatilhando na igreja, clarinete no caso, né? Nas celebrações. E aí, assim, surgiu a necessidade de aprender mais. Então, em 2004, eu estava dando aula já em casa, no Equador, que eu era aluno, no caso da escola lá. Aí tinha um projeto de música, né? Se apresentava nas escolas, alguma coisa, algo assim. E eu disse: não, eu quero fazer um curso técnico. Aí em 2003, 2004, aliás, eu fiz a prova no Sem Criatividade e passei em quinto lugar para clarinete naquela época. Eu me lembro que a gente foi um grupo, vários estudantes, né, para fazer a A prova, prova. né, da 22. Aí passaram 6. Vitor também naquela época, do guitarrista também passou também naquela época também. Maurício, Joselma, Fernandes, assim, alguns amigos, né, hoje que ainda vive como toca alguma coisa ainda, música ainda. E a gente passou, pronto. Eu comecei a estudar no Recife em 2005. Assim que eu terminei o ensino médio, em 2004, 2005 já estava assim que foi terminando o ensino médio, no outro ano eu já estava no curso técnico em Recife, sem catividade, né? Que hoje é conhecido como
a AET, né? Escola Técnica Isso. de Criatividade Musical do Recife. Mas naquela época era Centro de Criatividade Musical. E eu comecei meu estudo lá, já fazia parte da banda 22. E em 2005 também fui convidado por Fernando a dar aula de música na 22 de novembro. Eu tocava na banda, né? Eu não era professor de lá. Então em 2005, eu, Giovanni, meu professor, começou eu e ele dando aula junto, né? O que me ensinou na 22, instrumento, comecei a dar aula junto com ele, na época. Em 2005, e aí a gente ficou dando aula, né? Era eu e ele na época, depois a gente convidou o professor de flauta doce, do conservatório também para dar aula também, ficou a gente três dando aula lá na 22 de novembro. Foi aí que começou a ampliar, né? A ter muitos alunos. Eu estudei 2005, 2006, 2007 eu comecei a trancar, porque eu não trabalhava, tinha só como aula de música assim, mas eu não tinha um trabalho fixo na época, né? E aí eu tinha que trabalhar. Então eu comecei na época eu desenhava ainda, ganhava dinheiro com desenho, fazia cartaz de trabalho, né? Desde do anime, de Isso. estudante na época eu já desenhava. Pra escola, pra Isso, a turma da escola, os alunos. Isso desde da segunda série, terceira série, que naquela época, hoje é, né? Primeiro ano, segundo ano naquela época. Sim. Eu já desenhava, eu, Denieri Júnior, desenhava já vários desenhos. E aí eu desenhava. Comecei a ser locutor de rádio para trabalhar. Eu fui digitador no cartório. Eu fui desenhar, fazia... Enfim, começar a fazer um biscate para poder, né, trabalhar. Aí ficava nessa... Então em 2007 eu comecei eu tranquei um período porque eu tinha que trabalhar. Aí comecei a fazer concurso. Fiz concurso de paudalho e tal. Nessa época, em 2008 ainda, eu voltei um semestre ainda, mas depois tive que trancar novamente porque eu fui fazer extensão na UFPB, Universidade da Paraíba na época. Tinha um transporte que o prefeito dava que a gente ia pra lá pra João Pessoa ter aula uma vez. Extensão de música. Extensão de música. Eu tenho alguma lembrança disso. Não que eu participei, mas eu lembro de, acho que talvez Fernando indo. Isso. Tinha uma van que levava, né, uns 18 pessoas, era 20 pessoas pra UFB, e passava o dia tudo lá na universidade. A gente tinha extensão, tinha aula de manhã e aula à tarde. A gente ficava lá o dia todo. Eu estava com o professor João Leite, na época do clarinete, né, professor do lado da universidade, e a gente tinha essa extensão, né. Tinha os alunos de trompete, de violino, de clarinete, saxofone, trombone, tuba. A gente ia toda semana a terça-feira pela manhã. Saía de 6 horas da manhã, voltava às 7 da noite. A gente sempre fazia isso, toda terça-feira. Praticamente o ano 2008 todinho. Em 2008. Em 2009, eu voltei a estudar música, mas sempre faltava alguma coisa, ficava intermitente, né? Para mais um semestre. Porque naquela época eram 4 anos seguidos do curso técnico. Então, 2005 e 2006 eu estudei o ano todinho. Já 2007 eu tranquei. 2008 eu já consegui fazer um semestre, né? Depois tive que trancar novamente. E lá para 2009 foi que eu voltei realmente a estudar. Por quê? Na época de 2008 eu também tinha passado em um concurso, né? Eu sou funcionário público de Tracunhaém, como guarda patrimonial. E aí no final de 2008 eu assumi o trabalho também lá em Tracunhaém, né? Eu comecei a trabalhar. Essas duas atividades ao mesmo Isso, tempo. E aí eu tive que intercalar o trabalho, porque na época eu trabalhava da noite, virava à noite, né? Trabalho. Mas aí, assim, eu continuei estudando em 2009, né? Sem atividade e trabalhando. Só que teve um semestre que eu acabei atrasando porque faltava muito por causa justamente dessa questão. Então estendeu outro semestre para 2010. No caso, eu só ia terminar em 2011. Mas aí eu continuei em 2010 estudando e trabalhando. Nesse período, também bateu a vontade, como eu dava aula na 22 de novembro, naquela época eu trabalhava, né? Dava aula na 22. E ainda estudava. E estudava. Em 2009 eu comecei também a dar aula de música numa escola que eu estudei quando era criança, na Educadora de Santa Ana, Flauta Doce. E um projeto de música também no Tranqueiro de Neve, que é o chamado Projeto de Flauta Mágica, que eu conheci muita gente nessa época. Eu não sei se André foi dessa época. Projeto Né? Flauta Mágica, é? Isso, lá do Tranqueiro de Neve. Acho que ele foi também aluno nessa época. Boa. Muitos alunos que eu conheci aqui no Tranqueiro de Neve na época da Flauta Mágica, que uma professora do Tranqueiro me convidou, Lindalva, acho que era Lindinalva. Lindinalva. Ela me convidou e aí eu fui dar aula de flauta doce. Então eu dava aula de flauta doce no Tranqueiro e na escola do Cadastro Santa Ana. A escola, a minha escola que eu tinha estudado. Por que pareça, toda a escola que eu estudei eu voltei a tocar, a dar aula, alguma coisa. Oxi, O primeiro legal, foi o né? Equador, né? Que ainda estudava e dava aula. Isso. Depois Muito participei de banda musical também lá no Monsenhor que eu estudei lá também, toquei em banda lá ainda.
E depois eu dei aula na Nana, no Educação da Ana. E depois eu voltei para o Equador para dar aula por substituto. E meu estágio também na faculdade também foi lá. E aí, tua formação é em música? É isso. Pela UFPB? Não, pela UFPE. Pelo FPE. Nesse período, eu tava nesse aí, dando aula Flauta Doce, né? Já dava aula também. Surgiu um projeto de música também da igreja. Então também comecei também a coordenar um projeto de música também na igreja matriz. Eu ficava intercalando. Eu me lembro de uma apresentação natalina que a gente fez na frente da matriz, que eu reuni quase 100 alunos de flauta doce. A gente fez, né, se apresentando. Foi só flauta doce a apresentação. Isso, só flauta doce. Nossa, que incrível. Eu juntei todos os alunos que eu tinha do Passado tranqueiro, por... da escola da 22, tudo, e fiz um trabalho só. Em 2008, eu fundei a banda jovem da 22 de novembro. Tinha a banda titular e eu inventei uma banda jovem que era a banda dos alunos. Até hoje a banda existe, né? A banda jovem, né? Faz a apresentação e tudo Isso, mais. é. Foi a banda começou a ter uma segunda banda, a banda 22. Eu fui o pioneiro, na época era Paulo, era o regente, coisa. E aí os alunos que eu dava aula na 22, eu disse, por que não? Eles não vão ter como entrar logo diretamente na banda. Então vão ter primeiro uma Experiência, né? turma prática, né? Sim. De conjunto para poder depois passarem para a banda. Nessa época, vários alunos meus, até hoje tocam na 22, ou até tocam em outro lugar, e foram dessa banda, primeira formação. Wesley, Guilherme, Gabriel, vários outros alunos foram dessa época, né? Que começou esse Isso, projeto junto também. Que é a banda, eu chamei de banda jovem. Isso foi em 2008, começou a banda jovem. Então eu tava bem atarefado com a 22 de novembro. E aí, com a necessidade de eu buscar mais conhecimento para poder dar aula na 22, aí surgiu a necessidade de eu querer fazer uma faculdade, né? Um superior. Eu já estava na escola técnica estudando. Sim. Mas eu queria buscar mais. Eu disse, não, agora eu quero ser licenciado em música, eu quero buscar mais conhecimento. Em 2009, em 2010, eu fiz a prova para entrar em 2011. Eu fiquei remando, já minha primeira vez que eu fiz para vestibular na Federal. Naquela época a gente fazia, além do Enem, e a prova específica de música, para quem não sabe, né, para Federal, você só pode entrar na música lá se souber música. São dois cursos que existem, dança e música. Tem uma prova específica. Por fora. Se você não passar, você pode escolher outra área. Isso. Qualquer outro curso você entra sem saber. Só com a nota do Mas Enem. música E dança. e dança você tem que entrar sabendo. Alguma coisa tem que saber. Sim. Aí a gente fez a prova, coisa, né? Só que fiquei em manejamento no final, né? Fiquei em 11º na época. Chamaram 7. Aí em 2010 eu fiz 2009 para entrar em 2010, né? Em 2010 fiz novamente para poder entrar, foi quando eu passei. No curso de licenciatura. Aí eu fiquei intercalando, estava perto do meu recital de curso técnico de clarinete, que seria em 2011. E eu iniciei também em 2011. Só que em 2011 eu fui assaltado com a minha mãe, na época. Levaram meu instrumento, levaram todo o material de música. E aí eu fiquei sem instrumento na época, em 2011. Eu tive que adiar o meu recital para 2012 porque eu estava sem instrumento. E todo o material meu tinha sido levado junto com a bolsa. Que triste. Aí eu me lembro que a gente fez uma rifa, fez um movimento. A 22 também a gente fez o pessoal colaborou assim, né? A gente fez. E eu consegui comprar outro instrumento para poder voltar a estudar. Isso foi em 2011. Não, em 2010. Foi em 2011. Em 2012 foi que eu concluí o curso técnico, aliás. Também em 2011, Em né? 2012 tu concluiu o Isso. curso técnico na escola de No Sem Criatividade. Centro de Criatividade. Isso. Que já foi a primeira marca minha, né? Assim, minha primeira conclusão de um curso que eu... Foi no Centro de foi bem Criatividade. lutar, né? Comecei em 2005, veja quando eu tranquei, passei várias coisas, fui assaltado e tal. Internacionalmente em 2012. Tu se locomovia de ônibus? De particular? início, 2005 e 2006, a gente ia passagem própria. Porque Sim. naquela época, Paudalho tinha transporte para estudante, mas só à noite. Não tinha durante o dia. Eu acho que por volta de 2008, por aí, 2009, foi que começou a ter ônibus durante manhã e tarde. Mas naquela época só tinha noite. Então a gente pagava passagem para estudar lá. 2 anos foi pagando passagem. Isso. Aí depois, né, para 2009, 2008, já tinha transporte para você Sim. locomover, né, para Recife. Nessa época. Aí eu já estava também na Federal, então eu ficava intercalando entre o curso técnico e o superior. Aí em 2011 eu continuei estudando na Federal, mas eu não podia fazer, né, o recital, porque eu estava sem instrumento. Foi quando eu comprei o instrumento novamente, né, e concluí o curso técnico. Foi a minha primeira marca, assim, que eu posso dizer. Primeira conquista de formação foi
concluir o curso técnico. Porque entrar era uma coisa, sair Sim. é outra coisa. Porque tem um recital, né? O recital, recital. e tem nota o recital. Até hoje em dia, quem faz isso é o conservatório também, né? Tem um Isso. recital. Toda escola técnica da universidade faz isso. A Universidade Federal também Também faz isso, faz. tem um recital de É. finalização. Se fizer bacharel, tem que fazer o recital. Vê só que legal. Que é a conclusão de você, E é né? legal, né? Você... Isso. É uma forma de provar que você aprendeu tudo, tanto teoria como prática, e executar isso, né? Aí em 2012 eu me senti realizado porque foi a primeira vez que eu consegui concluir um curso, né? E em Paudalho eu acho que eu fui o segundo ou terceira pessoa que fez um curso técnico e concluiu nessa época. Porque mais quase ninguém tinha. Depois de mim teve muita gente que conseguiu curso técnico, mas São poucas até pessoas, então, eram poucas curso pessoas, técnico, então. poucas pessoas, acho que só 2 ou 3 tinham feito o curso e terminado o curso técnico daqui de Paudalho. Bem Pronto. pouco. Aí nessa época, depois de mim teve muita gente, né? Teve Sim. mais gente, mas naquela só tinha 3 ou era 2 concluído o curso técnico. Tinha gente com superior já também, já tinha formado, mas de técnico só tinha 2 ou era 3, se eu não tiver enganado. E aí a gente foi, né? Concluí, fiquei nessa universidade. Nesse período eu também estava como em 2010, sim, um fato interessante. Em 2009 eu dava aula de música no Tancredo Neves. Sim. Em 2010 eu assumi a banda marcial da escola. Eu nunca tinha ficado à frente de uma banda. Como maestro da Isso. banda do Tancredo Neves também. Isso, de banda marcial. Só de banda da Sim. 22, assim como a de alunos, né? Mas uma banda assim de marcial eu nunca tinha feito. Então foi a minha primeira experiência de colocar a banda marcial, uma banda de uma escola grande, Tancredo Neves, na rua. E é enorme. Eu a assumi, dei banda. conta, depois de 2011 também continuei. Em 2012 eu passei para um colega meu, porque eu já não tinha mais tempo por causa da universidade, né? Sim. Já não tinha mais esse tempo. Então, esse trecho entre 2008 até 2011 foi o ano que eu tive mais contato com o movimento, com o grupo. Nessa época porque eu estava terminando o curso técnico e estava ingressando na universidade. Então, nesse período aí foi que eu comecei a ter muita coisa, né? A cabeça era, assim, com muito Muitas movimento ideias, musical, muito isso era. movimento. Conhecia muita gente E aí a minha conhecia. cabeça cada vez trabalhava com mais coisas diferentes, né? Antigamente eu era clarinetista, né? Sim. Comecei também a tocar também na igreja com teclado, mas um pouco antes, mas já foi um pouquinho melhor, porque na escola técnica eu tive aula também de piano. Passei um ano estudando piano como instrumento complementar, além do clarinete. Então, assim, desenvolveu mais, né? Depois na universidade eu tive aula de teclado. Então, assim, tudo isso ampliou mais eu comecei também a trabalhar com vários outros instrumentos. Nesse período, eu continuei dando aula sempre na 22 de novembro, né? Eu já não estava dando mais nas escolas, eu estava no Mais Educação, um projeto que tem, você já ouviu falar, né? Já, sim. Pronto. Tanto é que no Tancredo Neves eu passei 7 anos. Entre banda, projeto Flauta Mágica e Mais Educação. Eu passei 7 anos de 2009... 2009, que foi a Flauta Mágica, até 2016, já foi um negócio assim. Eu achei que deu 7 anos, mais ou menos, nessa faixa. Entre bandas e mais educação. Com esse... Assim eu Não, também... mais educação era música também? Era. Massa. A oficina de música, né? Sim. Aí eu tinha como dar aula porque eu tinha como estudar na Federal, mas eu não podia assumir banda, mas eu tava lá dando aula. Em 2015, em 2014, eu participei eu fui pra minha a primeira e única até agora, no caso, né? O Congresso de Música, no Maranhão, né? Que é da ABEM, Associação Brasileira de Professores de Música, né? É uma associação que tem, né? Sim. No Brasil. Eles que fazem todo ano grandes eles fazem eventos. congresso, isso. Congresso. E aí foi o único ano que eu participei, na época eu tava, né? Do congresso que foi em Maranhão, na UFMA, da Cidade Federal do Maranhão. A gente passou uma semana lá, foi o primeiro contato. Também tive o professor Joel, que é professor de clarinete também, né? Eu participei da oficina de mestre de banda, porque você tem contato. Foi aí que eu comecei a abrir mais a mente, porque mestre de banda você começou a trabalhar com todos os instrumentos de banda. Sim. E ele dava aula para que a gente pudesse, por exemplo, o que é mestre de banda na realidade? É aquela pessoa que toma conta de tudo da banda. É ele que dá aula de tudo. Trompete, trombone, tuba, clarinete. Então eu tive esse conhecimento essa expansão de você dar aula de todos os instrumentos. De formar uma banda do zero mesmo. É uma baita E responsabilidade. essa oficina eu tive lá na época. A semana que você foi lá, você teve uma... A gente foi. Esse trabalho com o método que ele dá capa, que ele dá aula até hoje, né? Assim que ele tem. Então esse método eu tenho, então a gente... Até hoje eu não utilizo ainda em alguns lugares esse método. E hoje Da em dia capa. você é professor da banda 22 de novembro. Isso. Olha aí.
Hoje em dia eu tô como professor da 22, eu tô com um projeto de música da igreja pequena lá na capela, na Primavera, e eu atualmente dou aula também em Tracunhaém. Olha, a Que- conexão com o Tracunhaém não foi só guarda patrimonial, ela evoluiu pra música tá em tudo que você faz, né? Pulando, dando um Verdade. salto, dando um salto. Hoje eu posso dizer que eu vivo de música, porque eu trabalho com música, Sim, né? sim. Eu sou guarda patrimonial, né, funcionário público de Tracunhaém. Só que eu tô relocado pela cultura. Eu dou aula de música. Eu saí da guarda, ainda sou guarda Sim, claro. mas eu tô relocado como professor de música pela cultura. Então, desde novembro do ano passado que eu dou aula de música, em novembro. Que legal. Então, tipo, eles perceberam, ó, É. já tem um talento aqui e esse talento ele não pode ficar aqui, ele tem um lugar que vai ser muito mais eficiente. Isso. A gente tem uma sala lá específica só para aula de música que tá ampliando, cada vez tá aumentando mais. Sim. Porque o objetivo lá deles é aumentar mais o projeto de música. E é muito cultural, tudo que a gente faz aqui, Paudalho, Carpina, Nazaré, Tracunhaém, é um... Tudo que eu faço hoje realmente é música. Hoje eu posso dizer que eu vivo de música. O dinheiro que eu ganho, assim. Embora eu seja concursado como, né, Sim, guarda, sim. mas o dinheiro que eu trabalho hoje é com música. Você tá até nesse momento tá atrelado numa função É. musical, mesmo concursado lá, né? Isso. Isso é uma coisa muito legal de ter acontecido. E pronto, terminei a faculdade em 2016. Assim que eu terminei, que eram 10 períodos naquela época, não sei se ainda 10 períodos, ainda eram 5 anos 5 na anos. universidade. Eu comecei a fazer uma pós, ainda uma especialização, né? Em música, musicoterapia e educação. Mas aí eu tranquei porque a distância não... Aí passei um tempinho sem fazer nada. Em 2008, eu fui tentar 2018, né? Isso, 2018. 2018 eu fui fazer o técnico em regência no conservatório. Por quê? Como eu já estava na parte de regente, né? Com várias bandas na frente, aí surgiu a ideia de fazer regência, o curso técnico. Embora na universidade a gente mete aula de regência. Mas aí eu queria uma coisa Queria especificamente aprofundar. disso, só em regência. Então eu comecei o curso de 2018 no segundo semestre, 2019 e 2020 veio a pandemia e eu ainda tenho um semestre e tranquei. Tranquei porque também meu primeiro semestre foi quando eu terminei, eu fiz o primeiro semestre, no segundo semestre veio a perda da minha mãe, quando eu perdi minha mãe. Aí eu não consegui mais estudar. Aí eu tive que trancar. Em 2021, mesmo trancado. Em 2022, no segundo semestre foi que eu retornei. E concluo agora 17 de junho desse mês. De junho desse ano. Conclui esse É. ano. Onde vai ser com a banda 22 e o coro do conservatório. Ah, você vai regir. Vai Isso ter uma ser- parte com coro e outra parte com a banda. Vai ser aqui na 22 mesmo, Paudalho. Oh, chama aí, vai ser aberto. Já aberto, estão vai ser convidados, aberto, vai ser né? aberto. Já vai ser tem aberto. data? 17 de junho. Olha aí, então estão todos Às 19h30. convidados, né? 17 de junho, 19h30, coloquem na agenda de vocês, estaremos aqui para relembrar. O recital de regência, né? Será com o coro do conservatório, o coro de câmara e a banda 22. Cara, muito legal. Muito legal. Muito legal. Isso. E isso faz parte da formação técnica. Isso, formação De técnica de regência. Interessante. E interessante poder trazer isso para Pra cá cá. também. Eu fiz um resumo, Sim, um resumo do resumo. porque nesse e-mail aí teve muita coisa. Não, eu imagino, é uma linha do tempo e você tem muito bem definido essa linha do tempo, né, na sua cabeça, de como tudo aconteceu. Mas tem uma coisa que você talvez tenha falado muito superficial, que é quando você realmente começou, você tem interesse desde 5 anos, você ganhou o tecladozinho, Não. você falou, O teclado, quando eu ganhei, era mais como um brinquedo. Sim. Mas aí era por cores, aí eu tocava já musiquinha Cacai Balão, Batucino, Sim. essas músicas bem simples, mas já tocava. mas já se familiarizou logo com ele. Isso, agora não por nota, assim, era mais Sim. por cores, porque naquela época a gente associava, porque até hoje tem um método de cores, né, que a gente tocava, Isso. mas eu tocava, né. E agora, como sempre tive um zelo muito com o que é meu, aí esse tecladozinho eu sempre guardei, piano, até hoje eu tenho ele. Né, então eu ficava tocando, mas assim, nada de aprofundado em música, né. Sim. A ideia mesmo de surgir mesmo a música foi quando eu quis entrar na 22. Isso foi nos anos 2000, então. Em 2000 no final do ano 2000. No final do ano 2000. Então ali você não sabia nada de música ou já sabia teoria não, mesmo? não estudo, não. Não sabia nada. Nos anos 2000 tu dissesse, agora eu vou começar Foi. tudo. Ah, eu pensei que tinha começado lá atrás. Não, Então não. lá atrás foi só Comecei a brincando. estudar, mesmo, eu só sabia só o que era do ré, mi, fá, sol, lá, si. Daí o resto eu não sabia, não. Aí em 2000 foi que eu comecei no final Então- do ano 2000 que eu comecei realmente a ter estudo, aula teórica, né, tudo. 22 anos e um pouquinho de carreira musical É. já, né?
E todo esse tempo foi na 22 de novembro, assim, Todo até esse hoje, tempo abraçado. com a 22. Tua casa já, né? É a segunda casa de Gonzaga. Todo mundo conhece você enfim, por tudo que você já citou. Eu a sou mais segunda- conhecido como professor, né? Assim, Como- muitas pessoas passaram por mim já estudando. Exatamente. E esses projetos, fala, depois eu. Pode falar. E esses projetos sociais também envolvido de você ir dar aula lá no Equador, né, pra turminha mesmo, envolvido aqui dentro do Educar Mais no Tancredo e fazer outras coisas por fora, acho que isso Depois conecta muito. isso. Eu voltei depois no Equador no ano 2015, no meu estágio, né? Da faculdade, né? O estágio obrigatório que todo mundo tem, né? Sim. Eu fui dar aula lá na... E o interessante é que quando eu cheguei lá no Equador, eram 9 turmas. Eram 5 primeiro ano eram 9 turmas. Eram 3 primeiro ano, 3 segundo, 3 terceiro. Todas as salas que eu fui visitar para fazer, né? Tinha ex-aluno meu. Ou aluno meu. Que estudou comigo ou na 22 ou em algum projeto ou alguma coisa, por coincidência. E olha a conexão, né? Mas muito isso, legal. isso mostra a importância da qualificação, né? Então, foi conhecido porque você é bem qualificado, né? Todo mundo respeita Todo- muito o seu conhecimento na música, toda a profissão que você E faz depois envolvida eu na música. retornei depois do estágio, eu retornei como professor substituto de André, que ele foi terminar o mestrado dele, né? Em João Pessoa. Aí eu fiquei por 3 meses dando aula ainda no Equador como substituto. No lugar dele, para poder ele terminar o mestrado. Muito legal. Tu Eu ia perguntar sobre entre o período que você entrou para aprender música e ensinar, que foi curto, né? 2000 em 2004 já estava dando aula no Equador. Isso. Essa vontade de dar aula, não vontade, essa aptidão, surgiu assim naturalmente ou tipo você só queria estudar música? Transbordar, né? Transbordar o Só queria conhecimento. estudar música ou tipo sempre teve essa vontade ou essa facilidade de Deixa eu, de eu ensinar? entendi. Contar um fato interessante. Quando eu era criança, eu não gostava de estudar. Minha mãe era professora, se aposentou, professora no caso. E eu acompanhava minha mãe nas festividades na escola, né? Sempre quando é criança tem mãe, você sempre vai pra festividade da escola, né? Uhum. De penetra, você sempre vai assim, coisa. Mas eu não gostava de estudar. Minha irmã tinha uma escolinha de música em casa, assim, fazia brincando, né? Que dava aula de brincando assim, pra poder... Mas eu não gostava, eu não tinha interesse. Então eu com 5 anos, minha mãe é professora e eu não... Vê só, um filho de professora não gosta. É meio contraditório, né? Bem contraditório. Mas assim, ela não é aquela... Mas ela sempre incentivava, né? Então eu com 5 anos de idade eu entrei no CMP pra estudar, né? Na época na Alfa. E aí eu não passei 3 meses, não. Eu saí. Ah, tudo bem. Né? Bem essa professora. Aí ela continuou me incentivando. Aos 6 anos de idade passou ela incentivando e eu... Aí ela começou a comprar gibi. O gibi eu sempre comprava os quadrinhos, né? Os desenhos. Aí eu vi o balãozinho com os textos, mas não sabia ler. E foi aí que eu despertei a leitura. Aí eu disse, agora eu quero estudar. A tática que ela me Ela fez foi justamente esperta. foi usar Porque os quadrinhos, né? o estudo vai pela vontade, né? Por É. querer, Curiosidade. curiosidade. Tem que despertar curiosidade pra criança querer. E foi aí que em 1990... Nossa. Eis, Chegamos na década de 90, hein, gente? 1992, acho que foi isso, com 7 anos de idade, eu tenho hoje 38 anos. Eu comecei a entrar com 7 anos de idade no Jardim 2. Com 7 anos de idade no Jardim 2, olha a idade. Já, né, tava, né? Mas eu fui, né? No Jardim, entrei no Jardim 2 com 7 anos de idade. Foi aí que eu conheci Daniele, foi desde essa turma, a gente começou a estudar junto, a gente começou nessa época. Faz tempo, hein? Realmente. A gente começou a estudar junto aí. A gente estudou 5 anos seguidos, né? Até a terceira série a gente estudou junto lá na escola do Santa Ana. E aí foi que eu comecei, né? Mas eu via as bandinhas da escola, mas já via essa época, eu já via, despertava aquela vontade de querer tocar. Mas como eu não tinha conhecimento, eu era muito tímido, coisa, às vezes eu ficava assim, não vou não sei tocar, não vou não. E ficava com aquele negócio, só ficava só à vontade, mas não... Ficava... Alguma coisa te prendia, né? Não Isso. deixava... Que isso despertou somente depois, né? Que eu me mudei próximo da 22, que foi no dia 22 de novembro, no ano 2000, né? Com um mês depois eu já estava estudando música lá. Então, cada um despertou mesmo, né? Sim, No caso, sim. a pergunta dele foi, no caso, retornando à pergunta que você fez, no caso, né?
Já dela falava sobre, Sobre a aptidão de ser Aptidão. professor. por minha mãe ser professora, né? E eu vendo ela ensinando. E outra coisa também, por eu estar aprendendo, eu gosto de passar sempre o conhecimento que eu tenho para alguém. E aí, aquela necessidade de eu, porque assim, no Equador, eu era do Grêmio Estudantil, Uhum. né? Que é aquele negócio que se movimenta com Sim. estudante e coisa e tal, você fica... E aí, a gente, vamos fazer alguma coisa na época? Aí, vamos fazer um grupo Flauta Doce. Aí tinha eu e Jackson, que era músico, os dois que eram músicos né? Do grupo, né? Do Grêmio da Chapa. Eram os únicos que eram músicos, então vamos dar aula aos alunos. Aí eu montei o grupo Voz e Violão, que tinha teclado, voz e violão, é um grupo que a gente montou. A gente fazia músicas nos intervalos do Equador. Tocava mesmo, fazia, né, essa apresentação e fazia. Tinha uma rádio na época no Equador, a gente botava música e tal. Mas assim, eu comecei o projeto Jardim também. Então, assim, nessa época eu comecei, não, vou fazer um para os alunos menores ter aula, porque naquela época o Equador tinha aula Sim, do ensino fundamental. Hoje em dia não, o estado só Hoje é em dia é só ensino estado médio. médio, né? médio. Mas naquela época tinha. Inclusive, quando eu entrei no Equador, foi o ano que todas as escolas do município parou de ter o ensino médio. E aí só o estado começou a ter o ensino médio. E só o Equador naquela época oferecia. Depois foi que o Petribu, o Herculano começou a oferecer, mas só o Equador tinha. Então, ele ficou muito sobrecarregado. Eu me lembro que eram 10 de primeiro ano naquela época. Isso em 2001. Assim que eu saí do Monsenhor. E aí surgiu, vamos fazer alguma coisa para as crianças? Aí a gente sabia tocar flauta doce, vamos pegar a flauta doce. Então, começou aí, em passar o conhecimento para o aluno tocar flauta doce, né? Com isso, eu fui convidado em 2005 pelo próprio secretário da 22 para dar aula, né? Ele sabia que eu dava aula em casa já, alguns colegas meus, e na escola, não, você vai dar aula aqui. Pronto. Desde então, Desde então Aí daí não parou mais. desde 2000 já tem conexão com a 22, desde 2005 tem conexão como professor, como De lá, alguma isso. E hoje também formação. coordenador também. E da o escola. projeto Sim, social sim. sempre presente, né? Isso, Desde dá pra ver, querer ele ensinar. ensinar as criancinhas lá no... Que é uma questão que a gente sempre pergunta qual tipo de envolvimento com o projeto social que você tem, mas desde quando tu despertou, Na já... 22 a gente tem alunos que é apadrinhado, no caso. Sim, Eles não sim. pagam nada porque são pra banda. A gente tem Sim. os alunos que não pagam valor nenhum. E eu sempre, na realidade, eu sempre dou mais do que todos os alunos meus. Às vezes eu tô... Não entendeu? Eu marco um dia específico, eu vou lá. Sim. Mas meu interesse é que ele aprenda. A né? sua vontade é que É ele isso. receba o conhecimento e saiba isso. adquirir. E quando eu me referi aqui junto com Vitória também ao projeto social, é que tipo, quando você ia dar aula para as crianças lá no Equador, isso já era um projeto social. Você recebia alguma coisa? Não, porque era Já era um projeto social. Então você já tinha vontade de passar seu conhecimento, de transbordar seu conhecimento para além do que é se esperado. Isso é muito bonito. Eu acho isso muito bonito. Gonzaga, eu queria perguntar sobre... É uma coisa que até o André pensa fazer no futuro, mas tipo, quem a 22 formou de alguma forma, quem hoje em dia tem algum tipo de destaque, Olha, a 22, eu vou falar da minha época, né? certo? Eu sei que tem muito mais. A 22, desde que eu entrei até aqui, ela sempre teve músicos na banda da polícia, por exemplo, né? Muitos músicos, hoje estão aposentados, mas músicos da 22 que tocavam na banda da polícia. Militar de Pernambuco. Isso. Que surgiu na 22. Já tinha músicos também em alguns grupos musicais fora, né? Até do país também. Nos Estados Unidos e em algum lugar do país que já tocavam. Na época também que eu tô na 22, vários estudantes que começaram, tocaram, passaram por lá, também ingressaram nas Forças Armadas. Eu posso Fernando. citar como Giovanni, que tá na aeronáutica. Giovanni. Guilherme Pala também tá na aeronáutica. Luiz Carlos tá no exército. O Wallace tá na marinha. Fernando tá na marinha. O outro Paquito tá na PM, mas assim, eu vou dizer assim, várias outras pessoas passaram, né? E hoje não. Tem E eles estão como músico nessas isso, entidades. como Eles não músico. estão como... Passaram como sargento músico. Sim. A gente tem Edivaldo e a gente tem Alexandro, né? Dois que fizeram bacharelado, estão na Paraíba hoje, moram no Alexandre do Instituto. Tuba. Isso, hoje ele tá fazendo até mestrado lá também. Eles ingressaram também, estão trabalhando também, projetos também, que tocam na banda, tocaram em banda lá. Então, assim, estão bem assim, estruturados em João Sim, Pessoa. Que também sim. começaram por lá naquela época. Então, assim, a gente tem. Eles, na verdade, eles vieram um pouco de banda marcial, mas depois vieram estudar 22 e aí. Né? Expandiu É. todos os horizontes. Porque assim, a gente tem alunos que começaram exatamente lá. E tem alunos que já vieram na época de algumas bandas marciais, entraram e depois. Sim.
Eu tenho vários exemplos de alunos meus, ex-alunos meus, que passaram na universidade, que passaram no curso técnico, né? Que todos estudam, estão quase se formando. Muito interessante. Ítalo, por exemplo, está quase Opa. formando Gabriel entrou agora há pouco na universidade. Guilherme terminou o curso técnico de clarinete. Gabriel também terminou o curso de clarinete também. E tem vários, deixa eu ver que eu posso lembrar de outro. Eu tenho ex-alunos que passaram em primeiro lugar, músicos que tocam hoje também aqui com bandas em Pau d'Arco que passaram por mim também. Então, assim, eu tenho vários alunos e pessoas também que passaram na V2 que tocam fora, né? Posso citar, por exemplo, Gasparzinho, por exemplo, tecladista. Foi aluno, Gaspar? começou com teclado comigo, do início. E hoje é um Não tem também, ele é produtor, né? tecladista tamanho que ele começou. E eu dizia a ele, não é o instrumento que faz o músico, é você que faz ser músico. E ele começou com tecladista tamanho, hoje ele vive trocando por aí também coisa. E de outros Toca músicos. muito, Gasparzinho, velho. Ele na época estudou comigo, aí começou a estudar, depois eu incentivei ele a fazer o curso técnico no Recife, ele passou para piano na escola de criatividade, estou um tempo lá, depois saiu, mas o início dele, toda a base foi lá, assim, de instrumento. Ele tinha um conhecimento já de base de teoria, mas Sim. a prática foi lá. E teve outros. Robson também, da Assembleia também, passou em primeiro lugar para piano, na época estou lá também comigo, teclado, e outros. E vários Piano no outros. conservatório, E no criatividade. no centro de Então, não me criatividade. formei. Sim. Que hoje é o conservatório, não, hoje é a Não, o escola conservatório técnica. é outra verdade. escola, O centro de criatividade hoje é a escola técnica, além de música. Isso. É porque assim, eu não me lembro não, mas várias Não, tem pessoas, né? muitas. Você já citou bastante nomes, assim. Quando eu falo destaque, tipo, Fernando, Wallace, que são pessoas que que eu conheço bem, você também conhece bem. Estão lá de destaque, eles estão na escola. Desculpa, eles estão na banda da Marinha. E a banda. Assim como o Guilherme, como o Giovanni, Sim. e outros, né? E essa banda, ela é nacional, ela roda o país todo? Ou ela é É porque estadual? eles ficam nas bases onde tem. Sim, Por exemplo, aqui em Pernambuco existe a base do Exército e da Marinha, né? Da Aeronáutica. O Guilherme tá hoje aqui. O Guilherme foi no Mato Grosso, no Rio, hoje tá aqui. Então hoje aqui em Pernambuco tem não tem a da Marinha, mas tem a do Exército e E tem da Aeronáutica. Em alguns estados se tem, né? Nas bases tem. Da Marinha, da Aeronáutica, né? e aí eles vão lá e se apresentam. É porque quando eles passam, eles já são destinados já pra banda que tá precisando naquele estado. Depois eles são relocados ou eles pedem transferência. Então é Depois- país inteiro, né? Onde É. tiver espaço, se eles conseguirem transferência, vai, mas onde tiver precisando o que passou, vai-se embora. É um concurso nacional, não é isso? Concurso nacional. Fica aí, isso é muito relevante. Tem músicos também que passaram também, dois que hoje são professores. Por exemplo, Samuel, Ninho da Flauta, que, né? Sim, né? Hoje ele é professor também de Camaragibe, dá aula também lá também, que também foi outro que, né? Que, assim, não iniciou totalmente lá, mas ele tinha um conhecimento de uma escolinha que o próprio parente dele dava aula aqui, depois ele foi pra lá, estudou, né? E depois ele... Hoje ele é professor, passou por lá também, né? De vez em quando toca com a gente também. E outros e outros. é muita gente. Uhum. Eu citei alguns não, mas tem mais. Sim, viu, eu pessoal? imagino, eu imagino. Tem mais. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, né, Gonzaga? Mas é porque são uns 170 anos de 22 de novembro. Rivaldo, que hoje é o maestro da banda Assembleia, né? Rival, Sim. que é o irmão de Sandro. Sim, Toda a infância dele também foi na 22. Hoje ele é regente da Assembleia de da Deus. Assembleia de Deus, né? Projeto musical. Isso bem antes de mim, claro, diga assim, né? Mas assim, tudo que foi de lá, né? Porque eu não tô contando somente passou, eu tô contando todos que aqui Sim, já passaram claro, pela claro. 22, E né? que passaram por você, Ou o que você não, né? citou, É, isso. sim, o que você citou, a maioria passou por você de Isso. alguma forma, não é isso? É. Mas teve muitos que já foram aluno ou vieram antes de mim já. Então, Sim. Então, em algum lugar aí que conseguiu chegar lá, né? Então, mostra o impacto que a 22 tem, né? E também, assim, se você citou já um número muito grande de pessoas que passaram pela 22 em algum momento que você estava lá, ou dando aula, ou coordenando, que conseguiram ter um lugar de destaque aí, de conseguir sobreviver disso, né? Por exemplo, esses nomes que você citou, que eu conheço bastante, sobrevivem disso hoje em dia. É a única profissão que eles têm. E é como você disse, né? Você hoje em dia consegue sobreviver de música, o Fernando, o Wallace, e é possível. É Uma possível. pessoa uma vez perguntou, né? mas tem que se dedicar possível, igual a todo. Ainda mais, né? Porque essa galera só busca quem realmente tá ali com Isso. excelência de conseguir tocar bem. Então é um trabalho mais. Agora sim, a 22 dedicado. também tem sua dificuldade, claro, né? Porque por essa instituição filantrópica, ela não tem nenhum, né? Então isso, muitos músicos passam por lá, uma temporada depois eles, né? Sim, Muitos daqueles não permanecem, não que deve permanecer, mas eu digo assim, você segurar um músico na 22, né, é complicado, porque a gente não tem
estrutura financeira para manter um músico, né? Não tem nenhum tipo de... A banda ela é meio que voluntária, né? O pessoal Sim. que vai para lá e estuda é voluntário. Só quando ela é contratada ou tem algum bom projeto aí, eles recebem alguma coisa, alguma ajuda de custo através daquilo que faz. Entendeu? Entendi. Então fica aí, né, também É. entender como é que funciona a 22 na cidade. A 22 de novembro é a terceira escola de música mais antiga Ela do país, não é isso? hoje considerada a terceira banda filarmônica mais antiga da América Latina em atividade. A terceira banda, não é nem na escola, a banda que tem a terceira mais antiga da América Latina Em toda. atividade. Não que já houve banda mais antiga, já. Só que Sim. foi extinto, né? Sim. Né? Então, As duas mais antigas se encontram em Goiânia, aqui próximo da gente aqui, né? No estado ainda. A Curica de 1848 a Curica é o nome da banda. é a mais antiga. E a Saboeira também de Goiânia, que é a rival entre as duas lá, compete com as duas, né? De 1849. Então as três escolas mais antigas do em país Pernambuco. estão em Pernambuco. É. Isso eu não sabia. Pernambuco tem um fato, um histórico, por ter não só bandas, mas jornais antigos, prédio de direito, o curso de direito mais antigo do Do país. Brasil, o jornal mais antigo de atividade, que é, né, a igreja mais antiga do Brasil. Por que Pernambuco tem tanta coisa antiga em relação? Isso dá o fato às capitanias hereditárias. Se você pegar a história do Brasil, você vai ver que as capitanias mais se destacaram, não foi? Né? Uma próxima aqui foi São Vicente e Pernambuco, que fica nessa parte lá de cá, né? Sim. Que é a parte ali, tem Maracá, aquela parte ali. Então, esse trecho que fica aqui próximo é onde se encontra as coisas mais antigas do Brasil. Então, por isso que Pernambuco tem tanta coisa antiga. Se você observa direitinho, né? Eu percebo. Você, ó. Nem sabia desse A fato capela que mais você antiga falou. se encontra em Igaraçu, cercando Cosme Damião. A gente tem um jornal mais antigo do Brasil. A gente tem, né? As O escolas... curso de direito mais antigo. A gente tem a orquestra sinfônica mais antiga do Brasil, que é a Orquestra Sinfônica do Recife, em atividade. A gente tem tudo isso em relação ao país todo. Então, há muita coisa daqui tem antigo Mostra o quanto a gente preserva estado, e né? respeita a história também, né? De certo modo. E a cultura. E a cultura de uma forma geral. Não tô dizendo que aqui não tem tudo, claro. Sim. Mas aqui tem muita coisa em Não, isso relação ao são Brasil bem que foi relevantes, porque pô. Se você o falar só estado de Pernambuco ele é muito diversificado e muito rico. sim, em cultura, e a Mata Norte também é extremamente rica de cultura, de arte, e eu cito aqui direto com as pessoas que a gente tem um berço de artistas, né? Vez ou outra tá saindo artista que vem daqui pra trás, de Paudalho pra trás. Começou a Mata Norte, tem muito artista. Tem muito artista renomado A aí. gente tem muito aqui, em Paudalho, muita capela igreja antiga, né? A gente tem, Sim, tem aí a matriz, né? Da Luz em São Lourenço aqui também, que tem uma igreja muito antiga também, que é uma das mais antigas também. centenária né? também, né? E tudo isso tem uma história, porque as bandas de música, elas sempre acompanharam a religiosidade das igrejas, tocar com retreta, concerto, sempre procissão. A gente tem aqui em Pernambuco também um ritmo inspiracionais, né, como frevo, como maracatu e vários outros ritmos, né? Então tudo isso contribui para o musicalmente ser forte no Brasil. Gonzaga, o que é retreta? Retreta. A gente chama de retreta aquilo que a banda apresenta na festividade religiosa. Por exemplo, as bandas musicais elas são contratadas para tocar as procissões, né? Acompanhar as procissões. Sim. E geralmente quando termina a procissão, a turma vai tocar uma retreta, ou seja, é aquele momento que a banda se monta Apresenta. uma feita da capela ou da igreja, né? E faz uma apresentação musical. Então a gente chama isso de retreta. Legal, Né? legal. Não sabia. Até onde eu tenho conhecimento é dessa forma, né, turma, né? Hoje em dia, mais nas cidades dos interiores, cidades pequenas, né? A cidade de capitais grandes, o curso de quadro não faz isso, mas assim, as cidades menores, a banda, ela sempre participa de todas as atividades, né? Que o município tem, e essas retretas são onde elas fazem na frente das igrejas. Principalmente na festividade do santo, da capela que tem. Sim. É muito atrelado, então, à Isso. religião católica, Isso. né? Inclusive, a 22 nasceu numa igreja, né? Gente, não Você sabe sabia disso, não. né? Eu não sabia, não. A 22 de novembro nasceu em 1852 na matriz do Espírito Santo, né? José Genuíno Ardentino da Silva, né? Que ele era eu não sei, não tô lembrado qual era o parentesco dele com o sacristão da matriz. Mas ele foi o pioneiro que surgiu um grupo musical dentro da matriz, né? Lá na sacristia, um espaço reservado, onde começou a ter aula de música e lá formou a banda 22 de novembro. Todo o início foi lá. Poxa. 1852. 52. 1852. 175 Isso é a anos. data que a gente sabe
que o grupo tem. Mas Que o geralmente grupo existiu. tudo começa sempre antes, né? Sim, Mas a gente sim. sabe que a data... Então, 175 anos, se foi 1852. Não, 171 vai fazer esse ano. É, 171, desculpa, 175, é verdade. 171 esse ano vai fazer. E aí, pronto. Até lá ficou por volta de 1880 alguma coisa. Vejam só, o Brasil ainda era império, né? Dom Pedro Sim. II nessa época, né? A proclamação do Povo Militar, vejam só, então tudo isso a gente vê. Nessa época, em 1880 e algum, 6, 7, né? Por aí nessa volta, compraram uma casa que fica ali próximo à frente da delegacia, que hoje está alugada, é da 22. A banda foi pra lá. Depois que a banda fez 100 anos, construíram aquela sede, Então, a Antônio série tem Valente. 50 anos. né? Que era presidente da 22, foi que doou aquele terreno e construiu aquela sede. Quando ela fez 100 anos, em 1952. Por isso que quando quem passa lá na frente, você encontra lá 1852, 1952. Quando ela fez, tem o centenário, né? Sim. A data de começou e depois a data O que o prédio centenário. foi Fundado. inaugurado o prédio. Olha, muita história E, envolvida. e a esposa de Antônio Valente era Madame Maria Augusta, eu cheguei a conhecer ela, que é aquela casa onde o dia do Eduardo hoje mora, aquela casa de esquina. Sim. Ela dava aula de piano, professora de piano, na casa dela. E falar nisso é uma das coisas que você toca também muito bem, né? Você falou muito Piano, eu estudei clarinete. eu estudei um ano de piano, né? Eu já toco mais teclado, mas assim, eu estudei um ano de Sim. piano como acompanhamento lá como instrumento complementar, no curso técnico. A gente paga então eu estudei um ano de piano e depois estudei teclado na universidade. 2 anos ainda. E hoje dá aula de teclado também na Eu dou aula de 22. teclado. Na verdade, você dá aula de tudo, Eu né? dava aula, não, tudo não, eu dava aula, eu dava aula antes, já antes disso eu dava aula do teclado. O teclado, do início, eu, com o conhecimento musical que eu já tinha, por causa do instrumento, né? Eu comecei a tocar, por conta própria, né? A pesquisar coisa, aí eu comecei a dar aula sem ter estudado com alguém teclado. E meus alunos já tinham já caminhando. Aí depois que eu entrei no curso técnico, né? Comecei a ter as aulas de piano depois, aí esse me ajudou mais ainda. Depois com a universidade, melhorou, aperfeiçoou mais ainda Sim. o ensino do teclado. Hoje eu dou aula na 22 de saxofone, clarinete, teclado. Eu dou aula teórica, também trabalho com flauta doce, mas assim, hoje a pessoa tá dando aula, uma aluna minha tá dando aula de flauta doce, né? Trabalho com a parte de canto também, né? Eu tenho um objetivo de formar um canto coral ainda, na realidade, né? Um grupo de canto, de coro na V2. Ainda penso ainda um dia fazer isso. Mas eu já tive um projeto de formar um coro lá, com a igreja na época. Banda e coro, a gente fez 2 projetos lá. Por um período curto. Sim. A gente fez, Conseguiram executar o projeto? conseguiu. Muito legal. Conseguiu. Eu falei que eu fundei a banda jovem, não foi isso? Foi. Mas em 2017 também, junto com uma colega minha, Sassá, a gente também fundou o bloco lírico. Magia Lírica. Também tem a O fundação... bloco que Marla participa cantando. Verdade. Não, o de Marla eu acho que é o... Não. Não é não? Não, o de Marla é outro. É o... Não é Magia Lírica, não? Posso É o estar Magia com- Lírica. O de Marla. Não, O que Magia você... Lírica é da 22. Ah, então ela não canta nesse, não? Não, Marla acho que canta no outro, não? É um vermelho, tem uma bandeira vermelha, saem umas senhoras. Não, não é esse não. Ah, então eu Todo é confundi. outro. Eu acho que é Serenata. Ah, é Serenata? sei. Bloco É lírico porque da tem Serenata, é isso mesmo. É isso É o Som mesmo. Serenata. Som isso, Serenata, é isso isso. mesmo. E tem o Amante do Luar também aqui. Tem 3 blocos líricos aqui. Tinha 4. Tinha o Linda Flor da Mata, mas depois ele foi extinto, né? Sim. Foi o primeiro bloco que surgiu aqui em Paudalho. Eu toquei nele também. E como é o bloco que você fundou? Magia Lírica. Magia Lírica. Junto com o Sassá. Eu e Sassá Alexandra, Sim. que hoje faz diretor também. A gente com uma proposta de formar um grupo também de bloco lírico da 22, a gente, por que não? Porque ela começou a ideia, né? E a gente sentou em várias vezes, na época eu era presidente da 22, aí por que não? Vamos lá, a gente sentou ela, bora, aí ficou catucando, vamos fazer. E aí foi que a gente deu início ao bloco lírico, Magia Lírica. E desde Começou lá em então- 2017, mas ele só veio se apresentar em 2018, mas o início dele foi em 2017. Que tem toda a organização. Tem. Se apresentaram esse ano no carnaval? Tocamos aqui, tocamos em Tracunhaí. Foram pra Olinda, encontro de bloco. Acompanhasse algum desses Eu encontros? sou o regente do bloco, atualmente. Ah, então acompanhei todos. Mas eu já toquei também já no ex-Flor da... Eu comecei a tocar no bloco lírico no Linda Flor da Mata, que hoje não existe mais. Toquei no Som do Serenata. Depois eu fiquei uma época em Recife, toquei no Com Você no Coração, que é um bloco que participa de concurso. Eu passei 7 anos por lá do Recife, tocando em bloco lírico. Não tocava aqui, ficava só todo o carnaval, eu falando por lá. Aí esse ano, disseram, não, por que não fica por aqui, com o bloco daqui? Eu fui chamado pro bloco do Recife novamente. Inclusive foi campeão esse ano.
no Recife, que é o Flor de Lira. Tem 120 e poucos anos. Nossa, Não, aliás, perdão. Ele é 1920, ele tem 123 anos e fez esse ano. Eu toquei no Terno quando ele fez 100 anos na época. Tem 103 anos. Isso, 103 anos. É o Flor de Lira. Inclusive foi campeão esse ano, do grupo A, da série. Porque assim, eles têm, né, o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A é elite, né? E tem o grupo B, então assim. Sim. Foi campeão esse ano. Diga aí. Nem sabia. Eu tocava nele, passei tocando nele 6 anos. Aí veio a pandemia, a gente parou, retomou agora. Aí a turma, não, veio aqui, meu projeto. Aí eu vim pra cá e entreguei lá. E esse ano foi campeão. A gente chegou lá a ficar em segundo lugar na época. A gente chegou a descer pra Série B, depois voltou pra Série A. É um bloco bem antigo. Tem 2 Flor de Lira. Tem um em Olinda e tem um em Recife. Eu tocava no de Recife. Poxa, tu é envolvido em muita coisa, É. sabe? É De envolvido bloco lírico. Eu tô de falando tudo, disso, né? né? Eu sei, tu tá de Mas eu tudo, já- assim, de já música, de toquei- Eu já regência. tive nessa minha vida aí, foi um grupo Forró Pé de Serra, o Forró Matuto, que a gente tocava também. A gente tocava por aqui, tocava em Tracunhém. Com o Guilherme, esse forró pé de serra Não, tinha o de Guilherme? Guilherme era o Chinelo de Couro. É verdade, chinelo de couro. Cheguei a tocar com ele também. É, eu tenho a lembrança dessa. A gente tinha o Forró Pé de Serra, que era o Forró Matuto. Que a gente tocava. Também com Conexão 22 de Novembro? Não, esse aí Era uma coisa, por é uma coisa à fora, parte, era é uma coisa à parte. parte. É, E tu tocava o quê? Na verdade surgiu na igreja. Porque assim, eu também toco na igreja. Eu também faço parte do grupo da igreja também, musical. Eu toco, canto. Então assim, a gente do grupo da igreja, do grupo jovem, fazia o forró da juventude. Aí juntava, pega fulano, ciclano, tocar e fazia o forró. E aí começou a ser chamado, a gente ser contratado, pronto, foi tocar em Tracunhém, foi tocar, aí tocava, começava a tocar nos locais. A gente passou acho que uns 5 anos tocando forró pé de serra, com esse forró matuto. Poxa. Depois aí desmanchou-se, né? A gente não tem mais tempo, né? Foi na época que eu tava já na faculdade, coisa assim, a gente teve que dar uma... É, porque aí é difícil conciliar não faculdade, tinha mais ensino isso. e um monte de outras coisas que tem, Mas trabalho. eu toquei casamento, aniversário, evento, a gente E toca em tudo também, hoje em dia, se também tiver faço tempo. tudo não. Eu escolho as coisas que eu... Boa. Eu já recebi proposta pra tocar em alguns lugares, mas assim, não é o meu estilo, por exemplo. E também tudo depende também do tempo, né? Sim, do Você tempo que ter precisa dedicar. disponibilidade e coisa, né? Então assim, eu me vejo mais como professor. O pessoal me conhece mais pelo ensino, né? Mas eu toco, assim, quando dá pra tocar, eu sempre toco alguma coisa, um casamento, um aniversário, alguma coisa. Mas assim, eu me vejo mais como professor. Até porque é minha formação, né? Sim, Mas sim. é Tem professor. duas formações, né? Técnica e Isso. professor. Mas eu gosto de tocar também, entendeu? Agora depende daquele. Pra tocar, eu gosto de tocar o que eu quero, né? Você pode até me pagar. Vamos tocar aquilo ali? Eu só, sinceramente, isso aqui não dá pra mim, não vou tocar, não. Ou então, se não tiver tempo, eu não vou assumir, não. Mas eu toco também, eu gosto de tocar. Mas assim, eu me vejo mais como professor. Tem alguma metodologia tua? Tu usa a metodologia que o professor te ensinou lá? Foi que tu falou quando tu fosse pro Maranhão? Algumas eu uso, algumas eu desenvolvo. Por exemplo, as apostilas que eu trabalho em teoria, foi o mesmo que fiz, né? A apostila, eu saí recortando, pesquisando, qual é a apostila teórica mesmo, foi o mesmo que fiz. Aí que eu dou aula, né? Eu desenvolvi também, ao longo do tempo, a gente acaba desenvolvendo algumas técnicas de ensino, algumas coisas que a gente acha que funciona melhor, né? Algumas coisas você recorta, pega, lembra, Sim. mas assim, tem coisas que eu ensino, que a turma diz, eu nunca vi isso aqui em canto, não. Mas aí a forma que tu ensina é mais fácil. Porque aí eu acabo desenvolvendo. Porque assim, apesar de ser... Ok, desde 2004 que eu dava aula, até agora que eu... Nesse meio todinho, já consegui desenvolver várias formas de ensinar ou algo, ou passar de uma maneira diferente. Ou seja, ter a minha própria forma, né? Sim, de ensinar. Tanto é que a turma diz, que isso aqui assim, foi negociado, porque ele quis desse jeito. A turma já me conhece, como é Já que eu... conhece a sua metodologia. Isso. Importante, eu acho que é importante criar uma metodologia. A Vitória que tá se formando agora pode pontuar melhor isso. Nesse meio também, eu tenho um projeto também de canto coral que eu fiz no grupo, né? Lá no Tracunhaém. Foi através desse grupo que eu comecei a dar aula Ah, olha aí. A vice-prefeita sabia que eu era licenciado, coisa, ela me chamou o ano retrasado para fazer um projeto de música. Áurea Gadina, a vice-prefeita, atual vice-prefeita do Tracunhaém. E aí eu passei uns 4 meses com esse projeto com ela, lá no município. Numa associação das mulheres lá no Tracunhaém. A gente fez a apresentação, coisa. Aí o ano passado, um colega meu, que é funcionário também, assumiu a Secretaria de Cultura, né, de Tracunhaém, que é Rodrigo.
Rodrigo Paulo ficou Gonzaga, vamos lá pra cultura comigo. Aí falou com a vice-prefeita, ela fez, pode, tem meu apoio. Aí falou com o meu chefe da segurança, que é Luz, pode ir, eu sei que é formado em música mesmo. Aí falou com o prefeito, pronto. Aí tinha os 2 secretários, a vice-prefeita, pronto. Aí, Conseguiu fazer a pode botar ele. manobra. Aí, por enquanto, eu tô lá, né? Não sei mais a gente. É bom, porque já tá É. se envolvendo na música, tá demonstrando, então acho que em algum momento eles conseguem dar uma contornada disso de alguma forma. Assim espero e desejo também, né? Gonzaga, tem alguma coisa que você passou, algum momento icônico, algum momento muito marcante que aconteceu nessa tua trajetória? Tem coisas boas e coisas ruins. Pode contar os dois, se quiser. Uma Coisa- coisa ruim primeiro, porque a gente fica É. triste, e uma coisa boa pra gente se alegrar depois. Coisa ruim, eu posso dizer que no momento da pandemia, por exemplo, Sim. a gente houve muito estímulo, assim, Desestimulou, isso, né? né? Porque a gente sabe que a arte vive da exposição, Sim, sim. né? Ele tem que se apresentar. Se não tiver público, não tiver como é que ele vai apresentar? Então, a gente vê algumas lives, algumas coisas, né? Então, esse momento eu senti uma perda muito grande da cultura, né? Não só na música, mas no geral, né? Porque perdeu muita coisa. A gente ficou, né? Graças a Deus eu sou concursado, nem embora, mas quem vivia da música, muita gente ficou desempregado, ficou, né? Se Troca foram por muito efeito. prejudicados. Isso, é. E aí os trabalhos musicais também praticamente zerou. Zeraram. Não tinha carnaval, não não tinha tinha nada, né? Ficou, né? forró, Então assim, o sambão. pessoal ficou. Então esse foi um momento ruim. Eu digo que a gente aprendeu muito, mas assim, foi uma época que ainda tem sequela, né? Vamos dizer assim, Sim. até hoje tem sequelas, né? Até bandas fecharam. Conjuntos musicais já, né, desistiram, foram. Banda, locais fecharam. Isso. Então esse foi um fato ruim. Outro fato ruim foi quando eu fui assaltado. Não falei pra vocês, né? Esse marcou, porque eu ia terminar meu restaurante em 2011. E aí quando eu fui assaltado, perdi meu instrumento, quando tava tudo preparado, coisa eu tava preparando, eu tive que adiar né, pra fazer em 2012. Esse foi um fato bastante ruim mesmo, que isso, né? Eu tava também em 2000, junto da pandemia, foi o ano que eu perdi minha mãe. E 2 anos atrás eu perdi meu pai. Então, em 2 anos eu perdi minha mãe e meu pai. Do meu pai em 2018, minha mãe no ano 2000. 2020, né? Em 2020, isso. 2019 e 2020. Então, nesse meio também, eu fiquei também Sim, eu imagino. muito pra baixo, né? A música e os amigos, coisa, né? Assim, me deu força pra gente, né? Então, são momentos ruins que eu passei. Eu me lembro também de uma época também, de um fato de quando eu tava no curso técnico, como eu falei pra vocês, eu tive que trabalhar. Aí fui obrigado a trancar o curso de música Foi. pra poder trabalhar, porque a gente, né? Como é que eu ia me manter? Né? Eu pagava passagem, como eu falei, você pagava, não foi em 2015, né? Em 2017 eu tinha que pagar passagem. E aí eu tive que trancar o curso, né, pra trabalhar. Foi aí que eu fui com todo de rádio, eu fui várias coisas, né? Fiz várias coisas, né? Até eu passar em concurso e assumir. Então esse fato também foi outro fato. Que pesou negativamente, né? Teve alguns meses, mas assim, eu acho que esses foram que mais, né? Agora, de fato bom, ter concluído o curso técnico, né? O resultado foi a universidade ter concluído, né? Também foi outro fato bom. A realização da gente começar a banda jovem até hoje, né? E ter um grupo, né? De você começar um grupo, né? Então você se sente realizado de você ver um projeto, um grupo que nasceu com você. E eu me lembro que quando eu tava na faculdade, um colega meu começou também a ficar com a banda na época. Então assim, foi algo que até hoje ela tá um pouco desativada, porém nesse ano, parada, mas porque tá ensinando, mas vai voltar. Até o ano passado ela fez a apresentação. Então assim, é um fato que uma coisa que começou com você, mas que deu continuidade. O bloco lírico também foi uma coisa boa, porque eu fui o pioneiro junto com a Alessandra pra gente começar esse bloco lírico. E eu espero que é uma coisa que dê continuidade. Que permaneça. Ou seja, você plantou ali uma semente, você tava ali naquela base, né? Uma coisa que você criou e que tá dando continuidade. Então, assim, mesmo se eu saísse da banda agora hoje, eu sei que eu deixei pelo menos 2 coisas que foram construídas por mim, né? Tanto assim, eu participei da construção, né? A banda jovem que foi por mim, eu fui o pioneiro de tudo. Já a participação foi em conjunto com a Alessandra, no bloco lírico. Então, assim, 2 coisas que eu posso sair e dizer, não, eu deixei lá na 22 isso. E deve ter bastante impacto, porque tem uma banda jovem que possa
fazer com que as pessoas que estão entrando para começar a estudar tenham uma oportunidade de se apresentar, eu acho que isso empolga ainda mais a pessoa que está indo lá para dizer, caramba, daqui a 3 meses eu posso estar tocando se eu melhorar, eu posso fazer parte de uma apresentação. Esse ano ela não fez a apresentação ainda, a gente não ensaiou o ensaio ainda, mas tá marcado já pra voltar pra ensaiar já, porque tá entrando alunos novos, né? Então a gente Sim. vai poder voltar aos ensaios. E aí esses alunos dessa banda nova se renovam a cada ciclo, é? Geralmente passa um certo tempo, né? Depois a gente já coloca a ingressa na grande. E aí com o novo aluno, Isso. entendi. E eu acredito que toda banda, na verdade, tem que ter essa renovação, porque o pessoal vai se profissionalizando, vai saindo, né? Sim, e, sim. e é isso que mantém a banda, a instituição, na realidade, né? A Verdade. 22, ela, da história dela, ela sempre teve uma escola de música. Ela recebeu o nome Otávio Guzmão, ela tem hoje esse nome Otávio Guzmão, porque é em homenagem ao músico mais antigo que viveu na banda 22, seu Otávio Guzmão. Que foi em 2010 que ela recebeu esse Esse título. nome, esse título, isso, é um título, né? Isso, essa escola que deu esse nome a ele. Mas assim, a 22 sempre teve uma escola de música. Sempre teve essa renovação. Eu mesmo fui lá do 2000, né? Sim. E assim vai. Sempre tem alunos que vai renovando. Às vezes vem algum outro de fora, coisa, mas a maioria vem da própria, né? Vamos dizer assim, da raiz da sede mesmo, que vai se renovando a cada ano. Entendi. E teve também, no meio disso, alguma coisa engraçada em alguma apresentação, Gonzaga? Teve alguma coisa, que tem alguma apresentação na praça ou da própria sede que aconteceu alguma coisa engraçada? A gente tem várias piadas, várias coisas engraçadas. Por exemplo, procissão. Eu quando entrei, né, começou com a procissão. Procissão, a gente tem marchas religiosas que a gente sempre bota um papel aqui na costa, não é isso? Sim, exatamente. E a gente tocando procissão, aí à noite, a banda tocando e tal, né? Muitas vezes tá tudo decorado, né? Então a gente tá ali pra poder, né? Aí cada vez que a procissão passava, a banda passava numa área que tava, a iluminação tava meio escura, o aluno fazia assim, ó, diminuía o... Aí quando passava, voltava a iluminação, o som, a banda aumentava. Então, isso é um fato engraçado, né? Que a gente teve, né? Muito De bom. colegas pisarem em merda né? No caminho, No no... caminho, de tropeçar, de coisa. Isso a gente tem, né? A gente Agora eu sei quando ela tá tocando baixinho, é porque eu não tô conseguindo ter a leitura da partitura, né? Então, peraí, deixa Não, eu tem momentos que improvisar. a banda pede realmente Sim, o sim. piano, mas o fato engraçado é que nesse momento a banda reduziu do volume, né? Teve fatos de alguns E assim, todo mundo organicamente da gente fazia tocar isso. na chuva, de chover muito, de cair aquele toró mesmo, a gente se sair encharcado e perder parte, aí faz coisa engraçada de escorregar, Eita. né? De cair, aí você sempre E na chuva, a chuva não atrapalha o som no instrumento, não? Daí entra atrapalha e água. estraga o instrumento, né? Sim. Na realidade, né? E mesmo assim vocês ficam se apresentando? Eu já Tem que toquei fazer? procissão de a gente iniciar na chuva, terminar a procissão e ainda tá chovendo. E voltar pra casa na chuva. Meu Deus. Isso acontece. Fato engraçado também da gente improvisar, por exemplo. Tem uma coisa, na hora quebrou, a gente vai ter que ir lá improvisar. Então, quebrou um negócio lá, então tem que amarrar. Ou então, entendeu? Da bateria, alguém perder, esquecer a chupeta, coisa, a gente deu um jeito no prato, em apresentação. Acontece isso. Sim, aí faz E a parte gente- do show, né? Faz parte do show. Quem sabe, eu vivo dizendo, quem sabe faz ao vivo. É. Na hora do errado, consegue dar Aí um tem, jeito. por exemplo, hoje em dia mais não. Mas a gente tem alguns colegas que, no passado, quando eu entrei, porque assim, a banda hoje, ela é mais formada por gente mais jovem. Sim, Quando eu entrei, a banda tinha gente muito mais, né? Eram pessoas mais assim, experiente. isso, experiente, mais adulto, né? Mais adulto. Hoje em dia, a banda é mais, até gente menor que toca na banda, mas antigamente era mais. Então, tinha alguns colegas da gente que tomava uma, chegava, tocava, e assim, em uma certa passeio da banda pra tocar fora, coisa, aí ficaram tirando onda com o motorista, ou brincando com o motorista pegou um ar, e aí e começou a acelerar o ônibus, mas a gente teve que acalmar, porque senão ele é capaz até de virar a gente com o dedo do ônibus, não deixar a gente. Tanto é que quando terminou, a gente ficou esperando lá e ele. Então, assim, são coisas engraçadas, mas que a gente acaba aprontando e fica relembrando, né? Mas, assim, é uma família, né? A gente tem músico que falta muito, tem outros que para mais presente, porque geralmente por ser uma coisa que não é remunerada, a gente sofre com isso, né? Músicos que estão mais presentes, músicos que né, estão mais ocupados, músicos que estão mais. Então, sempre tá isso. E ela vai levando assim, dessa maneira, né? Infelizmente a gente não tem como
você Arcar isso é financeiramente. com todos os músicos. Mas quando tem sempre uma apresentação, coisa Boa. A gente teve um fato engraçado, eu me lembro. A gente foi tocar num encontro de banda em Nazaré. E a gente tava com o repertório completo. E eu levei todas as músicas certas. E aí, geralmente no encontro de banda, cada banda toca uma música. Acontece que a banda aniversariante da banda tocou uma das músicas que a gente ia tocar. Aí eu disse, pronto. A gente não vai tocar a mesma música que a aniversariante tocou. Eu tenho que botar outra música. Só que o repertório que tava só era exatamente aquelas músicas certinhas que tava. Aí a gente teve que tocar uma música basicamente de ouvido, que já tava conhecida, um dobrado e botou pra poder cumprir isso, supriu o repertório. Sem ensaiar, assim, da hora. É porque não tava. Botou um dobrado, botou Fluiu bem? como tava meio de cor, saiu assim, lembrando as partes e saiu e teve. Tá vendo? Quem Quem sabe sabe faz faz ao ao vivo. Tem que lembrar disso. Assim, porque assim, como é um conceito, né? Um encontro, aí Sim. cada música, cada banda toca a sua música, seu repertório. Só que a aniversariante, a anfitriã, tocou a música que a gente ia tocar. A gente vai ter que inventar outra agora pra tocar. E é uma coisa. E vocês não sabem, né? O repertório um do outro. Isso não é trocado. Não, pra co- nesse encontro não foi encaminhado. Por isso que é bom quando a gente tem Exatamente. mandar o. Evita esse choque, né? Imagina você toca Ou a mais de gente tem uma. que ir já prevenido com várias músicas. É. Pra Sim. quando precisar ter uma reserva. Acho que é outra opção também, né? Que é muito provavelmente depois desse acontecido, vocês devem ter feito isso, se Deixar mais prevenido isso aí. mais. Se prevenindo mais. E você, Bibi, tem alguma coisa pra pontuar? Tá curiosa de algum trecho, de alguma coisa? Tá, Tá Que bem foi? completo. também achei. Fala sobre os alunos que ele falou em algum momento antes, mas eu esqueci. Que é. Eu acho que é. Que não paga, eu acho. Isso. A gente tem alguns alunos que tocam na banda, que são músicos da banda, já estão na banda, que aí eu já acabo dispensando até muitas vezes o valor deles, de alguns, né? Já tá aí. Por eles já tá da banda, já tá pagando a 22, já tá colocando. Sim, Então a gente, sim. Entendi. eu acabo alguns É uma músicos já, permuta, isso, né? é. Entendi. Eu acabo já. E teve alguns que vieram me dar de escolas municipais de fanfarra, que eu acabei trazendo, começaram comigo na escola, eu acabei trazendo e continua comigo na 22. Esse também não paga, porque eles começaram comigo nas escolas marciais, nas bandas marciais, e estão comigo até hoje. Muito interessante. Né? Isso é uma ação social. Sim, Não deixa de ser uma exatamente. ação social. Porque eu saí de lá, mas eu acabei tendo fruto, Sim. né? Pra... Você tem um peso muito grande na 22 ainda, né? Mesmo não sendo diretor hoje em dia, você... Não é isso? Você faz eu sou parte hoje também. o segundo músico mais antigo em atividade da 22. Olha isso. É uma relevância gigante. E eu acho que para a própria 22 é uma... Assim, de convivência, no caso, né? Sim, sim. Um que primeiro que entrou, acho que é Wagner Lama, que ele entrou antes de mim. Mas hoje os que estão, eu sou o segundo mais antigo. E você é detentor de muita história da 22, né? Então tem tudo isso também. Tipo, existem, além de você, e que é o segundo mais antigo, e o mais antigo que você, quem mais sabe da história com riqueza em detalhes da 22? Eu acho que é mais vago. Ex-músicos, né? Eu falo dentro da 22, dentro da própria 22, Tem que al- tem conexão. Tem alguns músicos que tem, mas pouca coisa. Tem, É, mas não vai alguns, saber essa riqueza de Eu tenho informação porque que você eu sabe. acabei lendo muito sobre a 22, né? Eu fiz meu artigo da universidade que eu fiz, né? Que é porque assim, quando eu fiz a licenciatura, a gente não é obrigado a ter o TCC. Sim, A gente tem, mas tinha um artigo. O artigo que eu fiz foi em cima da 22 de novembro, né? Aí eu tive que pesquisar também muita coisa da 22, né? esse artigo. E assim, e nesse meio, eu não coloquei para ele não coloquei o formato dele para Digital. publicar, não, Ah, não sim. coloquei. E aí eu tive um fato também no meu computador também que eu perdi muita coisa da minha faculdade. Quando deu um problema no HD, eu perdi muita coisa da faculdade de trabalho, inclusive foi parte Desse material. material. E esse artigo fala sobre a 22? Falava sobre o ensino de música sem ser convencional, ou seja, por exemplo, a gente tem ensino de música nas escolas regulares, Sim. né? As instituições musicais, as bandas, igrejas e tudo mais, só que eu falei especificamente, mas eu falei no geral. O ensino de música não regular, por exemplo, ensina música, mas não é um ensino reconhecido pelo MEC. Tanto as igrejas como instituições, coisas, esse ensino de música, ele ensina música. Muitas vezes ele forma os músicos, mas não é de uma forma regular. Aí o aluno, muitas vezes, esse músico de banda ou de igreja, eles acabam indo depois, né, para a escola técnica, na universidade, se formarem regular. Mas muita bagagem que ele absorver é justamente nessas instituições, nessas bandas de músicas que te ensinam, ou nas igrejas,
Muitos músicos hoje formados, hoje eles se formam nessas escolas que não são regulares, né? Então o meu artigo fala sobre isso. Gonzaga, e tu não consegue pegar esse documento na universidade não? Porque se esse TCC não, porque Foi foi um artigo. artigo, esse artigo provavelmente tá lá disponível para os alunos. Você que estuda na Federal poderia ver se você consegue consultar. E se você conseguir pegar, eu digitalizo ele para você. Eu tenho uma ligação até com a professora na época, né? Que no caso, né? Que foi minha professora a orientadora do artigo. Eu posso tentar com ela ver, né? Mas assim, depois que eu perdi esse HD, não foi só a música, não. Eu perdi muita coisa que eu tinha imagem, vídeo nesse HD que eu tinha no meu notebook e perdi muito Perdesse material. tudo. Tudo que tava no notebook tu perdeu. Muita raiva, fiquei com muita raiva. Né? Quase que estourar no chão o negócio. Mas enfim, não teve como recuperar. Tentei várias vezes com alguém, mas não consegui não. Aí eu perdi. Eu acho que foi em 2018, se eu não estiver enganado. Eu terminei em 2016 a universidade, aí em 2018 tava muita coisa arquivo no meu computador. Eu não tinha esse negócio de fazer backup na Sim, na nuvem, né? nuvem, que não. Era só tudo. tudo local. Aí eu perdi. E até porque a questão da segurança, de entender que a nuvem é um local seguro, veio à tona muito recentemente também, né? Mas tinha uma maneira que a pessoa já enviava, né, pra alguém. Tinha. Ficava, né, era na época. Ficar no Gmail, dava pra Eu ficar uma ainda parte tenho no Gmail. uma leve lembrança que eu acredito que eu enviei ela pelo Facebook ainda. Eu ainda não sei se eu posso ainda ver, mas eu acho que tem um vestígio de alguma coisa material que eu enviei ela pelo Facebook, Sim, pelo Messenger. fica lá. Eu ainda não sei se tem ainda. Eu não cheguei a procurar. Pode procurar. Se você lembrar alguma pessoa, você pode tentar ir lá e ver se acessa. Não, eu digo ela mesmo. Sim, lembrei que eu usava pra com ela pelo professora. Messenger também. Sim, sim. Eu acho que Bem ainda. provável. É porque assim, é uma coisa que eu não uso mais, né? Eu uso mais, né? Hoje em dia você Hoje é usa mais. WhatsApp, né? Telegram, você não usa muito aquele mais. Sim, o Messenger ficou pra trás. Mas eu acredito que ainda ficou alguma coisa ali ainda. Boa. Deu uma pesquisada. Se ficou, tá por lá. E, Gonzaga, você disse que toca teclado, toca teclado e já tocou piano, Deu um né? ano de piano. Qual a diferença entre os dois? Claro que um ano de piano é muito pouco Sim. para o estudo de piano, né? O básico. Muita gente pergunta a diferença de teclado para piano, né? É o seguinte, primeiro, na escrita musical para tocar, o piano utiliza duas claves, a clave de sol e a clave de fá. Ou seja, deixa mãos independentes. Você pode pegar a partitura de uma orquestra, de uma banda, e reduzir para um piano. E o músico vai fazer tudo aquilo ali. Ou seja, mostra a habilidade que você tem. O piano também não é só a mão, tem 3 pedais embaixo ainda. Né? O pedal de sustain, o pedal de abafador, tem o pedal de locamento, que é assim, né? Então, 3 pedais diferentes que você pode utilizar. Então, ele, além de usar a mão, ainda tem os pedais. Né? Então, são mãos independentes. Aqui você faz melodia, acompanhamento, você está acompanhando, então tem mão sobre mão, né? Sobreposta, você pode usar. Então, o piano, ele é uma orquestra em miniatura. Você pega a parte de uma orquestra, de uma banda, e joga pro piano, o arranjo ele vai fazer. Ou seja, mostra o grau de dificuldade, o nível de tocar. O teclado não. O teclado é uma clave que utiliza a clave de sol e a cifragem, acompanhamento em base, né? Ou seja, onde a mão esquerda pode fazer baixo e acompanhamento à direita, pode ser acompanhamento à direita e melodia ou a mais acompanhamento, né? Ou você pode distribuir o acompanhamento em ambas mãos. Então o teclado ele usa dessa forma, né? Ele é mais prático, né? Você acompanha aqui e pode solar aqui ou improvisar aqui. Você faz o baixo aqui na mão esquerda e você pode fazer a harmonização aqui. Você pode, entendeu? Você pode montar os acordes de harmonização em ambas mãos, entre elas. Então é mais fácil. Utiliza uma única clave que é só para melodia da clave de sol e a que seria de fá, no caso, né? Da de piano. Aqui você tem a cifragem. Aquela cifragem que você conhece, né? Sim. Que é pra mão esquerda. E entre todos os instrumentos que você já aprendeu, qual foi o mais difícil até agora? É o clarinete, né? E foi o primeiro, né? comparar o teclado com o clarinete, né? Eu sei que piano é difícil, mas eu não cheguei a estudar o piano. Sim. Foi só, né, um ano que eu estudo, né? O estudo de piano é muito mais longo. Mas eu digo assim, o clarinete torna ainda o instrumento mais difícil, porque além dele ter as chaves de ser sopro, ele também tem orifício. Ele tem 7 orifícios. Tem 6 em cima e 1 embaixo. Que se você... Qualquer derrapa que você fizer, ele vai guinchar. Pitar. E é um instrumento considerado de execução rápida. Além de uma extensão muito grande. Ele vai do Mi2 ao Dó 6. É uma extensão muito grande. Cara, São 3 oitavas e pouco. intenso. Só de olhar pra ele você vê que é difícil. É um instrumento... E também tem a voz, né? Que tem que trabalhar Isso, a respiração. Sim.
né? E É uma outra dificuldade. É outra dificuldade. Tá relacionado à respiração, né? Isso. Muito relacionado. Você tem que respirar, articular, né? Fazer articulação com a língua, né? E o manejo, né? Porque além da extensão dele, né? E é por ser considerado um instrumento de execução rápida, o clarinete é um instrumento de execução rápida, se torna mais difícil. E a embocadura dele é assim, diferente do sax. Aí Sim. o pessoal acha que é a mesma coisa, né? Sax e clarinete. Não. Chupeta aqui, o saxofone. O sax é reto, assim, E o clarinete, ele é ele entra. assim, assim. O clarinete fica atrás dos dentes de cima. Não, na verdade o dente morde em cima. Ah, o da dente boquilha. morde a Isso. boquilha Tanto mesmo. o saxofone como ele pega em cima. Mas é a posição como se coloca a boquilha. A boquilha se parece, mas você tem que colocar A o boquilha clarinete pra são bem baixo. semelhantes, mas só que ele poderia ser assim. Entendi. Diferente do Do sax. saxofone. Que o sax tem a dobra na ponta, né? Isso. O clarinete ele é reto. Tem mais de um tipo de clarinete, né? Tem. Tu sabe tocar A 22 todos? tem três tipos de clarinete. Tem um clarinete em bemol, que é a requinta, aquele pequenininho. Sim. Tem um clarinete em si bemol boêmio, que é o tradicional, de 7 chaves, né? Que é o que a gente usa, que é o mais tradicional, que é em si bemol. E tem o clarone, que é o clarinete grave, né? Que a gente se usa também, que é um clarinete bem grande. Parece um saxofone ele. A gente também tem ele na banda, né? Mas fora ele, existe o clarinete em lá. Né? Tem várias outras afinações maior. O clarinete alto parece um saxofone também. Sim. É menor do que é Mi bemol, que é maior do que menor do Menor que que seu o clarone. sax. Isso. Ele também é envergadinho também. Tem vários outros clarinetes. Assim, cada instrumento tem uma família, na realidade. Né? Você vai ter uma família. A gente tem 3 tipos da 22. E você sabe tocar os três. Quando você aprende Na a tocar realidade, qualquer clarinete. você só vai dar somente só ajustar Adaptar pros isso, a outros. distância. Mas a digitação é a mesma. Ah, entendi. A mesma coisa o saxofone também. Você estudou o alto, você pode pegar o barítono, o tenor, o soprano, você vai. Só vai se familiarizar com a distância, né? E o peso do instrumento ou o tamanho Sim, da boquilha. que é diferente de um Isso. pro outro. Mas a digitação é a mesma. Muito legal. Muito legal. E aí, gente? Lembrando que o clarinete e o saxofone foi construído porque Adolphe Sax, que foi o inventor do saxofone, ele construiu porque o clarinete era muito difícil. Então ele construiu um instrumento com a sonoridade de metal, mas com a digitação de madeira. Aí Eita, ficou. não sabia. Sabiam disso? Não, Não. não sabia. E aí disso surge o sax. Isso. E por isso que o sax não é um instrumento que é naturalmente incluso nas orquestras, né? Porque a orquestra é montada de cordas, madeiras, metais e percussão. O saxofone ele nem se encaixa exatamente nem na madeira, Nem no metal. Ele tem as duas coisas. Ele tem a sonoridade de metal e a digitação de madeira. Eu nem sabia. Então tem cordas, madeira, metal e percussão. Isso, a orquestra é montada Uma dessa orquestra é forma. montada dessa forma. E nas cadeiras também. É isso? É. Primeiro as cordas, Cordas. porque a sonoridade é bem menor, então Sim. mais próximo. Depois vem as madeiras, que é os instrumentos de madeira, né? Oboé, fagote. Sim. A flauta também é de madeira, só que por a sonoridade assim baixa, depois com o passar do tempo ela passou a ser de metais, para poder, né, a transversal. Aí vem os metais, que é trombone, tuba, trompete, né? E por último, a cozinha, que é a maior que tem, que é a percussão. Assim, em termos de instrumento maior. Não sabia disso. Lembrando que o piano é um instrumento de percussão. Também não sabia disso. Não é instrumento de cordas, é É percussão. percussão. A sonora dele sai através de corda, né? Mas ele é considerado um instrumento de percussão, porque ele é. Tem um martelinho bate nas cordas. Então ele é um instrumento de percussão. Não é à toa que ele fica lá atrás. Sim, ele fica bem atrás. A não ser num concerto, quando o instrumento é colocado na frente. Sabe o que é concerto? Concerto é quando tem um instrumento solista contra a orquestra. É convidado Sim. um ou dois solistas para que fica Sim, tem concerto. mantendo uma conversa entre a orquestra. O instrumento específico que tem, sei lá, tem concerto de guitarra e tem um guitarrista lá na frente, eles ficam dialogando, né? Isso. Guitarra com orquestra e O vice-versa. termo concerto é para isso. É um diálogo, uma conversa entre Um solo. isso, um solo ou dois solistas, dependendo do for, contra a massa toda. Nossa, olha aí. Outra coisa que eu não sabia tão ao certo que era. Muito bom. E quem tá na 22, tendo aula com você, aprende Eu essas sempre falo coisas isso, também. Sempre fala, sempre traz essas trago- informações. Na realidade, eu trago mais do que isso. Eu sempre trago o pessoal que a música ela está incluída na arte, principalmente no estudo da arte, né? Na história, geografia, em letras, geografia, matemática, química, física, biologia, ela está em todas as disciplinas. Olha aí. Você aprende com a tudo. música aí consegue entrar em todas as disciplinas.
É uma matemática a música, se for falar, né? De intervalos entre as notas. Se for falar do som, vai tentar entrar em física. Exatamente. Se você for falar em regionalidade, você vai estar em geografia. Se for falar a própria história, já está dizendo. A letra está no texto, dependendo do poema, tudo que for da parte da música, né? Do música texto. Se for entrar em matemática, divisão de figura é o que mais tem. Se Exatamente. for entrar em arte, a própria música já é arte. Exatamente. Se for entrar em educação física, você vai ver que postura, exercício, alongamento, já está em tudo na parte da educação física. Se for entrar em biologia, vai entrar no processo de fonação, de respiração, de todo o processo que você faz para respirar ou para cantar. E Tá química? entrando- Química, você vai entrar no efeito que é causado do som. Que o som causa no ser Isso humano. no ser humano. Que é... Poxa. A gente não tava vendo esses dias Sim. o movimento que o som gera em partículas no fogo. Física, não? Isso é física, Mas- analisar mas- isso. mas- Isso é física, analisar isso. Sim, mas se você for usar o tipo entendi. do material que é construído para poder, por exemplo, se você for estudar o tipo do material que vai causar aquele timbre, o efeito do som, você vai É entrar na química. química. Por exemplo, qual é o metal que é usado? O instrumento, latão ou o bronze? É o próprio instrumento, né? Estudo. Por Ele exemplo, foi até- o instrumento que é feito de latão, ele tem um sonorizado mais metal. Já o instrumento de bronze, não. Sim, Então você está entrando em em química. química. Olha aí, bem A explicado. composição do instrumento, de que material ele é feito. Isso muda, isso causa uma mudança diferente. É, do tem som. gente que não percebe, diz que não percebe, né? Nossa, eu Um percebo. clarinete de madeira e um clarinete de fibra. Sim. Uma guitarra de madeira Entendeu? delay e uma Então guitarra isso, de madeira. no som, ele tem uma mudança no timbre, que chama de timbre, né? É, Assim, exatamente. a cor do timbre muda. Então muitas vezes o material de como é construído o latão, a composição daquele material, Influencia no som no final do instrumento. a boquilha de madeira, a boquilha é de plástico, é de resina, a boquilha é de metal, a boquilha, tudo isso vai dar uma sonoridade diferente. Por E exemplo, pode ser pequena, quando mas ele é vai pro jazz ou coisa, quando ele busca uma boquilha mais de metal para fazer esse som mais metalizado, quando ele quer uma sonoridade, uma coisa, ele busca uma madeira a boquilha mais de fibra, que é aquele som mais aveludado. Então tudo isso vai mudar a questão do som. Material de que é feito. E esse aveludado que ele tá falando é o timbre. Porque ele vai aplicar a mesma nota na Aquele boquilha som de mais metal, liquid, né? aí ele vai soar ou mais claro, ou mais opaco, É. ou mais grave. Ou muitas vezes é só um detalhezinho ali que quando ele solta nas notas agudas você percebe mais definição do que nas outras boquilhas. Isso é o timbre. Isso é química. Olha aí. Ele disse que não gostava de estudar, mas ele acabou na música estudando Quando- tudo. Quando ele começou a despertar o interesse a estudar, pelo visto não parou, né? Até hoje. Então a música tá em tudo que é presente. Todas as disciplinas você vai encontrar música, você vai encontrar música. Aí eu sempre faço isso nas aulas. Eu sempre trago uma coisa. Ah, eu tô falando aqui, aí. Eu tô falando por exemplo, de intervalos compostos, intervalos simples. Aí eu jogo para as palavras, eu vou para substantivo, palavras compostas, palavras simples. Aí eu jogo, aí eu volto. Fica faço- fazendo conexão É do isso. que ele sabe no dia a dia na aula convencional, reconhecida Sim. pelo MEC. Verdade. Aí. Eu sempre faço isso com pessoas. Isso é com os alunos. bom, olha aí. Então é já bom. mostra que tem didática mesmo, de fazer uma comparação com algo que você conhece para trazer para o que você não Isso. conhece, facilita o aprendizado. E faz até com que o aluno tenha interesse em aprender mais ainda, né? As outras matérias, português, matemática. Isso já é comprovado cientificamente, viu? Podem pesquisar. Perfeito. Quem estuda música, o cerebelo é maior do que qualquer outro. O cérebro, O cerebelo, Cerebelo. aquele menor aqui, aquele aqui. Que Ele é maior. Isso já é comprovado. Você pode pesquisar, você pode relacionar isso numa roda de conversa que eu passei na universidade, coisa. Fala, quando tava falando sobre. Agora o termo, agora a palavra eu esqueci. mas foi quando tu tava fazendo a pós? Não, Não, a faculdade. não, ainda no curso Ah, ainda. licenciatura. Eu esqueci a palavra agora que usa, mas que fala neurociência, a parte que liga neuro com a música e a Neurocomunicação. saúde, isso. Aí é provado que isso aqui, o cerebelo é maior que estuda música. E mais do que isso, a memória musical é a única que nunca esquece. Pessoas que sofrem de Alzheimer, Alzheimer. por exemplo, a memória musical ela não esquece. Porque a música musical ela não está distribuída em uma parte do cérebro, ela está distribuída. E quando é afetado uma certa parte, aquela informação ela é transferida Transferida. para outra parte do cérebro. Precisa aprender música com instrumento. E um detalhe Nossa. importante: você, quando está estudando música, a sua cabeça é ativada totalmente. Isso já fez até exames por isso. Ou seja, ativa todo o cérebro, não a única parte. Porque você tem que pensar, você tem que prestar atenção, você tem que. Não dá, você tem que fazer. É tanta coisa que você pensa ao mesmo tempo
que você acaba ativando o cérebro todo. Vou dar um exemplo. Você tá tocando na rua. Você tem que olhar o alinhamento. Olhar para o regente que tá na frente. Olhar para não cair, pisar em buraco alguma coisa. Você tem que focar no seu som e no som dos demais, né? Se tiver lendo, você vai ter que ler aí. Então, são várias coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo. O seu cérebro fica ativado. Em 360 graus, observando tudo. Então, gente, estudem música. Já dá E pra quem ver. estuda música tem um desempenho muito melhor na arte em si. Mas a música é uma arte que, né? A gente sabe que a arte ela é dividida em 4 processos, né? Assim, em 4 áreas, né? Arte visual, que é chamada arte plástica, né? Sim. Que é onde tá fotografia, arquitetura, escultura, pintura, desenho, tudo que é visível. Arte visual, chamada hoje. Arte corporal, que é a arte da dança. Você usa o corpo para fazer a arte, o movimento. A arte cênica, que é a arte da interpretação. Você é o personagem. Cinema, teatro, novela, tudo que você faz, né? Você é o personagem, você é arte cênica. E a arte musical, que é a arte que trabalha com o som e a ausência dele. Que tem gente que acha que o não som não é música, né? É. Bem Então, colocado tudo isso. dentro de uma E música. qualquer som pode se tornar música. Exatamente. Exatamente. Então a gente tem essa ali. Eu sempre faço essas ligações com os alunos. Né? Gente, dá pra ver aí a experiência de Gonzaga aqui, ó, na forma que ele lida didaticamente com os alunos. Acho que um pouquinho da sua demonstração aqui já despertou o interesse de voltar a estudar música. Vou dar aula aqui, né? Muito legal, cara. Eu achei muito legal, achei muito legal. Quem estudou comigo, eu sempre faço isso. Pode perguntar que eles vão dizer. Eles sempre fazem, eu faço essa ligação. É muito importante. E com alguma essa disciplina. ligação. Sempre trago alguma disciplina na aula. Sim. Eu acho que fazer essa conexão ajuda. Eu acho não, fazer essa conexão ajuda muito. Se alguém for me ensinar uma coisa e fazer uma conexão com algo que eu conheço, isso vai ajudar, porque eu já conheço, então já entendo e já penso sobre aquilo. Ó, transfere esse pensamento pra cá, é só isso, né? Pensa da mesma forma aqui que tu vai entender. Então, o aprendizado vai ser muito rápido. Gonzaga, tu tens algum concerto gravado que eu possa mostrar aqui para o pessoal? Deixar um trechinho aqui pequeno do pessoal ver você fazendo alguma atividade, alguma ação. A gente sempre, na V2, tem alguns vídeos, né? Da banda, né? Até de banda de escola, acho que eu excluí alguns. Mas assim, da banda V2 tem alguns vídeos. A gente tem até alguns CD gravados, né? Tem CDs gravados mídia, assim, também. no caso, gravado a gente tem. Da banda, de orquestra, acho que a gente tem. Gravado aqui mesmo em Em Paudalho? Paudalho. E de apresentações também, fora também. Sim. A gente também tem. Isso está disponível só para vocês, só para o pessoal interno ou na internet, no YouTube? A gente tem um Instagram, né? Da banda que tem Sim. alguns vídeos lá, mas é muito pouco. Esse é mais recente Instagram, mas tem material guardado em casa ainda, tem. Joia. Na própria sede tem. Vamos disponibilizar esse material pro povo, Imagem rapaz. também, imagem e vídeo. Muito legal. Então tem muita coisa, tem muito material, é bem gravado, né? Deveria pelo ter visto. mais, mas tem alguns que a gente tem. Tem alguns que estão bem gravados, pelo visto, né? Se passou pela mão. Essas apresentações que vocês A fizeram maioria fora. dele foi gravado pro celular, né? Mas, Sim. assim, a gente tem, né? Esse CD foi gravado no estúdio. Não, isso não, ainda é tudo gravado assim mesmo. O CD foi gravado no celular? Não, CD a gente foi a banda na época, né? Sim. Mas assim, a gente tem uma gravação que a gente tava fazendo a parte mesmo, mas não ficou muito bom, não. É algo mais caseiro, vamos dizer assim. E até por ser uma instituição que não tem nenhuma verba, Mas é um né? grupo menor, viu? Não é Sim, a banda toda. não é a banda completa, não. Joia. Mas eu posso pegar esse trechinho que tá lá no Instagram e botar aqui pro Pode. pessoal conhecer um pouquinho? Joia, vou jogar aqui o vídeo, porque aí o pessoal conhece um pouquinho. Você tá regendo ou tá tocando? Tem regente e tem tocando. Vou botar os dois, tá, gente? Um trechinho regendo, pequenininho, um trechinho tocando, pra vocês conhecerem um pouco aí como é que é Gonzaga em ação. Massa, Gonzaga. E, Gonzaga, você falou muito bem da sua vida até aqui. E agora que a gente quer saber, né, quais são os seus planos para o futuro? Bom, Boa pergunta. a primeira coisa agora é concluir o curso técnico de regência, né? Que é o recital, vai ser agora dia 17 de junho, Todos convidados. mais 22. É isso. Então, não fiz o convite aí, mas já sinto convidado, né? Podem ir lá. Inclusive, antes disso, a gente vai fazer um concerto agora dia 13, mas é num condomínio, né? Dia das Mães, dia 13 agora de maio. A gente sempre faz concertos temáticos. Dia das Mães, Dia dos Pais, Junino, aniversário, Natal, Natalina, né? Sempre faz esse conceito temático. Era pra fazer mais, mas sempre assim, sempre Sim. a minha vontade é fazer com conceito de férias das crianças, né? E tudo isso gera custo, estrutura, mas assim, a gente sempre puxei pra fazer esse lado, fazer conceitos temáticos. Levar um conceito daquela comemorativa, aquela, né? Pra comunidade, pras pessoas, Isso, pra cidade, né? Então isso, a gente já tem agora, né, marcado, né, o das mães,
E o meu recital, que vai ser no mês de junho de 17. E aí, esses são seus planos, que isso aconteça certo. Agora que tá mais próximo, né? Sim. Então a primeira etapa primeiro é concluir. A primeira etapa conclui fazer isso. isso. Então tem mais pra Curto frente prazo, ainda, né? né? Isso. Fora isso, a gente tá com um projeto de amplificar mais a questão do bloco Magia Lírica, né? De fazer não só que ele funcione somente no período carnavalesco, mas que ele continue durante o ano todo todo, isso, né? Então eu tô esperando terminar esse processo do recital, que tá me consumindo muito nessa coisa, né? Mas a gente tentar voltar a isso. E projeto no caso, como falei, né? Eu tenho uma ideia de a banda jovem vai voltar agora também. Tô esperando também terminar esse recital para poder voltar ao início da banda jovem, porque, né? Porque é muita coisa em cima. Então, retomar alguns ensaios, né? Tanto do bloco lírico como da banda jovem. Tá parado por causa desse projeto, essa até conclusão, né, do curso, Sim. né? Porque é muita coisa. Retomar esse sistema, retomar, né? E proposta demais. Além de fazer, eu tenho uma proposta diferente a fazer um coro. Montar um coro da 22 mesmo, algo que já tá começando com o bloco lírico feminino, com as mulheres. E aí fazer um coro misto mesmo, trabalhar com voz masculina e feminina, né? Mas começando já pelo bloco feminino. Já pro bloco que tá Isso, lá. que já tá lá, 10 mulheres já. Então, a ideia é essa, dar continuidade. Também retomar também a questão de convocar mais alunos para a banda, para preencher vagas. Porque assim, com a retomada do ensaio da banda jovem, fazer a convocação e incluir mais jovens nessa banda jovem, que vai dar a continuidade na banda grande, Sim. né? Já fazer essa conexão, né? Isso. É como se fosse um teste numa banda pra ir pra outra. Isso. É muito legal também. Lá em Tracunhaém, com um projeto de música, de lá, eu tô montando um material de percussão. A gente tá montando uma bateria, coisa lá, né? Tá com um projeto de ver se consegue instrumentos de sopro para poder montar uma banda lá também, lá em Tracunhaém, lá onde eu sou funcionário. Então também Sim. esse é um projeto na parte de lá, né? Tô fazendo agora da 22 e indo pro lado de lá. Pra gente formar o grupo musical lá. Lá eu trabalho com violão, teclado, percussão e flauta doce. Só que agora ele tem um projeto de querer montar uma banda municipal. Então a gente tá vendo orçamento, né, para poder conseguir instrumento de sopro para montar essa banda de Tracunhaém lá em municipal. Olha aí, 22 de novembro. Tomem cuidado, hein? Gonzaga pode estar indo embora já já. Tá. Não, porque lá é meu trabalho, né? Não, Lá só foi uma brincadeira mesmo. Tudo bem, né? Tô com um projeto de flauta doce, né? Voluntário também lá na igreja, na capelinha da Primavera. Aqui em Pau d'Alho. Aqui em Pau d'Alho, né? Que tem um projeto musical lá e me chamaram, eu tô um dia lá, uma hora lá, dando aula de flauta doce com um projeto com crianças. Esse é 0% meu, eu tô lá só pra ajudar. Toda semana eu vou lá uma aula. Então assim, pretendo depois ampliar, mas por enquanto tá bem simples. Gonzaga, qual a diferença entre maestro e regente? Eu acho que muita gente tem essa dúvida. Muita gente confunde, né? Fala essa questão, né? Fulano é maestro, fulano é regente, né? Fulano é instrutor, fulano, né? Até usa também essa mestre. Bom, pra gente entender melhor, mestre é aquele que trabalha, aquele que ensina todo o grupo. É aqueles pessoas que antigamente das bandas chamavam de mestre. Por quê? Porque a pessoa, lembra que eu falei no início que falava sobre, por exemplo, que tinha uma metodologia de ensino da todos os membros da banda? Então, mestre é aquele que dava aula de tudo e conduzia tudo. Então, é chamado de mestre porque isso até nas artes marciais, né? Mestre é aquele que passa todo o conhecimento, né? Do início até, né? Conduz tudo. Então, assim, isso também pra música também é levado de mestre, né? É a pessoa que ensina tudo, né? E tem uma certa experiência, certa idade, né? Ele já tem uma bagagem. Instrutor é aquele que a gente conhece como de banda mais marciais, né? A pessoa que é o regente nesse caso. Tem a mesma coisa do mestre. Só que ele tem um conhecimento mais, vamos dizer assim, mais reduzido, né? Ele passa o conhecimento, ele dá as entradas, faz aquela questão, faz toda a parte básica de maestro, ou seja, a entrada e a saída. E ele ensina os músicos. Essa é a função do instrutor. Ele também ensina a parte básica, né? Tem um conhecimento, vamos dizer assim, básico para passar semelhante ao mestre. Só que ele não tem a experiência que o mestre tem, né? A bagagem toda. Isso, é um instrutor de banda. Ele vai lá ensinar, né, um pouco de cada coisa e forma a banda. Ele também é maestro. O que é maestro, na realidade? Agora, em termos maestro e regente. Qual a diferença de maestro e regente? Todo regente é maestro, mas todo maestro não é regente. Agora eu vou dizer o porquê. Ou seja, dá pra ver que regente é uma coisa, Sim. né?
Maestro é todo aquele que fica à frente de um grupo musical. Que conduz um grupo musical. Ele não precisa necessariamente, ele não precisa saber conhecer técnicas de regência. Mas se o grupo entender a comunicação dele, ele está sendo um maestro. Porque ele está conduzindo um grupo. Ele dá as entradas, coisas, ele precisa conhecer todas as técnicas do regente. Diferente do regente. O regente é a pessoa que conhece as técnicas de regência. É como se fosse um pedreiro e um engenheiro. Não que o pedreiro não tenha conhecimento. Mas ele está ali para fazer a obra acontecer. O engenheiro é aquele que estuda as técnicas de construção. Né? Ele vai mais além do que só construir. Ele vai estudar a melhor maneira ou como a coisa para poder, entendeu? É aquele que estuda para aquilo. Sim. É diferente. Ele entende realmente da técnica. Ele sabe o que realmente está fazendo. Diferente do maestro. Então, necessariamente, o maestro não precisa ter o conhecimento que o regente tem. Mas ele vai conduzindo. Ele deu uma entrada. Ele cortou coisa assim. O pessoal entendeu. Ele estava fazendo comunicação. Ele passa a informação. O pessoal, né, entende. E há um... Ok, ele é um maestro. O regente, além de fazer tudo isso que ele faz, ele entende a técnica. Sabe como conduzir o grupo. E aí o grupo também sabe como ser conduzido, Isso, né? é. Existe quem tá diferente, aprendendo, é. existe um... Porque ele estuda para aquilo. Entendi. Então essa é a diferença. Então, um peso é maior, né? O Sim, regente sim. é aquele que tem um peso maior, porque ele sabe o que está fazendo. Entendi. Muitas vezes eu posso dizer, pronto, você fazer isso, o grupo vai entrar, depois você cortou, pronto. Mas você já sabe explicar aquilo direito, o regente vai saber. Porque ele estuda para aquilo. Ele vai ele saber passa o a que vida ele estudando pra fez, aquilo, é. entendi. E dá até pra ensinar a turma toda, Isso, né? é. Se a turma não souber, falar isso aqui faz isso, essa Isso. faz muito Então legal. essa é a diferença. Maestro é aquele que conduz. Regente é aquele que conduz e conhece a técnica, ou o estudo, né? De como fazer aquilo. Entendi. É mais explicado. aprofundado. Sim. Então, chamar alguém de uma banda, alguma coisa que é maestro, tá correto. Chamar de regente é outra história. Entendi. A gente nem todo mundo pode chamar todo mundo de regente, porque regente é aquele que tem conhecimento sobre o que está fazendo na técnica. E é o curso que você tá fazendo, né? Isso. O curso de É regente. diferente. É. Muito legal. Então, todo mundo que é na frente da banda é maestro. Mas regente não. Projeto social na capelinha. É a capelinha Mãe Rainha, é? Não. É a capela de São. É porque o nome tudo é bem complicado. É Tudo bem. recentemente agora. É logo, então é na Estrada do Isso, Ramo. Estrada do Ramo, isso. Jó, eu sei qual é. É, Que tá sendo no prédio comercial, né? Por Sim. enquanto, tá sendo lá, sei lá. Não é uma igreja ainda, não. Tá sendo. no prédio comercial, É, mas aí e a paróquia, né? Alugou e tá sendo e lá. tá sendo lá essa sede. Então essa aula que você dá, São Crisóstomo, é o nome do santo agora. Que eu sei. São Cristóvão, Não, é bem complicado o nomezinho do santo. tudo bem. Como eu não sou tão ligado, eu não sei não, mas vê, como é que as criancinhas têm acesso a um clarinete? Não, lá é flauta doce. Flauta doce, desculpa. Isso. Eu confundi. A minha igreja flauta conseguiu doce. umas flautas doces, né? E eu tô indo lá pra... Perfeito. Isso. Então já tem algumas igrejas, algumas flautas lá. Eu Isso. confundi tudo agora. Não, foi... não tem clarinete, tem igreja. Não, ela pra conseguiu tocar. material e eu tô Ela indo lá. Isso. conseguiu as flautas pra... E se alguém tiver interesse em fazer doação ou ajudar mais, Pode ir lá e... ou lá, ou isso. procurar você, ou Ou procurar procurar lá 22. e eu levo até lá isso. Joia. Ou na 22, tanto faz. Você... Joia, joia. E a 22 tem alguma ação desse tipo também, externa, que a 22 sai pra ensinar alguma coisa fora? Ou... Isso é Gonzaga, essa ação que você tá falando é Luiz Gonzaga, Isso é um projeto da igreja de lá, né? isso, e você como Luiz Gonzaga, não como 22 vai lá, é você Isso. como Luiz Isso aí, Gonzaga isso é vai lá, comigo, se isso, voluntariou pra dar aula. Isso. Muito legal. A 22 tem a intenção de voltar a retomar as apresentações nas comunidades. Porque depois que a pandemia teve, tá saindo, né? Sim, A gente ficou muito concentrado somente na sede, né? E como foi ter várias lives que a gente fez, Sim. coisa, né? Mas agora ela tinha o desejo de montar apresentações de comunidade. Pronto. Esse 13, do dia 13 de maio já vai ser já no condomínio. Tá querendo voltar a fazer as apresentações em vários locais da cidade. Para não ficar somente concentrado, na sede ou Na no sede. centro, né? para levar música também para a comunidade. Sim. O ano passado eu me lembro que a gente tentou levar para Xande Conselho, mas foi o período que estava chovendo muito. E a gente teve que desistir e foi na sede mesmo porque era muita chuva no ano passado. Sim. Então, assim, também tem essa questão. Chegando próximo do inverno, a gente não pode fazer muito ao ar livre porque não tem estrutura, né? Sim, Coberta, é aí outra isso coisa atrapalha aqui. também.
Se a estrutura tiver muita chuva, tem que parar de Não tocar. tem como, é. E tem papel, porque Mas tem a ideia partitura. é dar continuidade a isso, é levar a banda para locais diferentes da cidade. Muito bom. E aí, quantas pessoas comportam a banda hoje em dia? No grupo da banda tem 36 componentes, se não estiver enganado isso. Mas a banda nunca toca junta tudo, né? Ela toca Sim. com 20, 25, 22, 18, 17, 20, depende. É relativo. Entendi. Porque por ser uma banda que não é, ela é remunerada, assim, ou seja, os músicos. Então a gente depende muito da disponibilidade dos músicos como quando, naquela apresentação que eles estão, entendeu? Sim. A gente não pode contar, né? Ele Só pode estar com ação externa trabalhando um quantidade dia e não disso, é. puder ir, né? Então Entendi. fica muito, ela fica muito, como eu posso dizer, o número de componentes varia de apresentação. Entendi. Gonzaga, é muito bom, eu achei interessante sua didática. Queria, quem tiver interesse em aprender alguma coisa relacionada à música, teoria, algum instrumento, é só procurar a sede, 22 Isso, de novembro. chega lá, isso. A sede aos sábados funciona pela manhã e à tarde aula de música. Sim. Pode procurar mim, ó, a Deniere, né, a Ana, a Iris, né, a Clara, qualquer pessoa que faz parte lá, né, pode ir. E a gente tem o Instagram da banda, né? Da banda e da escolinha. Se procurar lá, Escola Otávio Guzmão, você vai encontrar lá informações da banda, da escola. Também tem o Instagram da banda 22. Também lá tem informações. E tem o Instagram do Bloco Lírico Magia Lírica. Vou deixar os três na descrição A aqui gente para tem quem 3 tiver Instagram, né, interesse. que é relacionado à banda 22. Sim. Vocês têm informação. Sim, e aí, mas pra pessoa que tiver interesse pra ela ir, ela tem que ir só nos sábados ou pode ir durante a Não, semana? dia de semana também tem aula nas quinta-feira também. Sim, E outros horários, mas assim, não são toda semana. Por exemplo, na quinta-feira tem aula à tarde e à noite. Mas não é o horário preenchido todo. Ela pode chegar uma hora lá que não esteja lá fechado, entendeu? entendi. Já o sábado não. O O sábado sábado, no momento que ela chega lá no sábado, ela vai encontrar alguém que possa encontrar alguém receber lá. ela. Isso. Joia. Então, gente, quem tiver interesse, é só comparecer na sede 22 de novembro, no sábado, é o melhor momento, né? E fazer essa conexão. Vocês vão pegar um excelente professor, dá pra ver aqui a didática numa brincadeira, num pouquinho, numa conversa que foi muito legal. E é um músico experiente aí com 19 anos de carreira, ou mais, né? Porque isso é o que você contou, mas você deve ter tido algumas interações um pouco antes. E fica aí, quem tiver interesse, os links dele todo aqui. O link de Luiz Gonzaga para conhecer vai estar aqui embaixo. O da 22 e do Bloco Lírico e da Escola Otávio Guzmão também vai estar aqui embaixo, na ordem que ele citou. E conheçam mais esse projeto massa que é a 22 de novembro. A banda tem os ensaios na sexta-feira à noite e no domingo pela manhã. São abertos os ensaios? Hoje mesmo a gente recebeu um grupo de turistas, né? Paudalho. O pessoal que vem conhecer, né? Visitante. Sim. Da Bahia, de Piauí, de Alagoas. E foram acompanhar o ensaio, Isso. uma parte do ensaio. Tiveram lá e conheceram a banda, conheceram. Olha aí, que legal, gente. Então, sexta-noite e domingo de manhã, ensaio aberto, né? Pode chegar Pode lá, chegar. entrar, acompanhar. É pra não fazer barulho, tá? É pra ir assistir que eles estão ensaiando. Mas também fica um outro convite para vocês estarem cada vez mais conectados com essa escola de música que faz a diferença aqui em Paudalho. Massa. Gonzaga, tem alguma mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão em casa, aquela mensagem de incentivo ou qualquer Mensagem. que seja? A música, entre as artes, é a maior que está presente, porque é a única arte abstrata. Eu posso não querer ver uma imagem, é só tirar o rosto. Eu posso não querer ver uma dança, né? Ou uma cena, mas a música não tem como eu fugir. Porque a música, a gente não pega a música, a gente sente a música. Eu não posso pegar o som. Eu posso sentir o som. Então, dentre isso, a música ela tem dois caminhos. Ela pode levar pro lado bom. Infelizmente, há alguns lados que podem levar pro lado ruim. Mas assim, a música de boa qualidade, ou a música que leva, né, para uma coisa construtiva, eu diria que vocês procurassem sempre o melhor caminho da musical. Aquele que é mais construtivo e que incentivasse seus filhos ou você a escutar ou a conviver mais com música, porque ela traz vários benefícios. A saúde, a inteligência, há vários fatos, né? Não sou eu que estou dizendo, mas se você pesquisar, você vai encontrar várias coisas. O estudo da música em si, não é à toa que os países melhores do mundo têm o ensino de música regular. O Brasil já houve ensino de música no canto, né? No canto orfeônico, na época, no período da ditadura militar, foi retirado. Mas depois tentam voltar ao ensino de música nas escolas. Mas a arte em si, eu falo música porque no caso é a minha área, mas é qualquer arte, eu falo qualquer arte, né? A arte em si,
ela traz grandes benefícios. Se você que estuda música, você vai encontrar vários benefícios. Ela vai, além de enriquecer, né, deixar você mais, vamos dizer assim, mais saudável, você vai ter ganhar um grande conhecimento. E E vai levar desperta isso, o lado criativo, né? E lembrando que a memória musical é a única arte que não se esquece. Essa é uma informação nova pra mim, eu não sabia. Muito Você não legal, consegue esquecer a memória musical. muito bom. Tem pessoas que conseguem lembrar de cantigas de roda quando era de pequena, ou coisa quando a mãe ainda cantava. Porque essa memória ela não vai esquecer. Tem relação com a melodia, provavelmente, né? Isso. Com a rítmica. Muito bom. Gonzaga, foi uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. O tempo não dá pra contar a história riquíssima em detalhes, mas você contou muita coisa. Fiquei muito feliz em conhecer um pouco mais sua história. Quem tá do outro lado da tela com certeza ficou muito feliz. Obrigado a todos vocês que acompanham o programa. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para conhecer cada vez mais os artistas aqui da nossa área, da nossa região. Vitória, muito obrigado. Tá mais uma Obrigada a vez você. aqui, viu? Gonzaga, foi um Ah. prazer tê-lo aqui no programa. É isso, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Eu só queria agradecer, no caso, né? Pode agradecer, fica à Pronto, vontade. agradecer aqui a Vitória e a Jefferson e a André também. A André. Que tá ali também nos bastidores ali, né? Pelo convite, certo? E dizer que até eu mesmo vou acompanhar. Eu fiz só alguns festas, mas eu não acompanho todo o programa. Sim. Vou tentar mais, né? Ficar mais Antenado, né? antenado no. Eu quero parabenizar o trabalho, né? Isso é um trabalho obrigado. muito bom. Acho que deveria ter, né? Mas, assim, eu acho que talvez até eu não conheço ainda totalmente mas eu acho que é um trabalho muito bom, porque é uma maneira de Pau d'Alho conhecer Pau d'Alho, Sim, né? sim. Eu não sei se abarra outra cidade, mas assim, Pau d'Alho, É bem focado né? aqui em Pau d'Alho, é para bem que o focado pessoal na conheça até a cidade, né? Que eu não convido, Sim. né? Assim, muitas vezes pode vir alguém aqui que talvez nem conhece, né? E não sabe nem o que faz, mas assim, o que aquela pessoa faz, né? Ganho né, produtivo para a cidade, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que esse trabalho é um trabalho que só não deixa de ser um trabalho social que, né, que vai cada um conhecer a sua própria cidade, conhecer os personagens da cidade, ou as pessoas que fazem coisa na cidade. Que fazem arte, que fazem cultura. Então é isso. Então na isso cidade. é muito válido. Muito obrigado, Parabenizar Gonzaga. a equipe, Muito obrigado. né, pelo convite e quem sabe até outro dia a gente pode voltar. Com certeza, iremos voltar sim. Beleza? Foi um prazer e uma satisfação enorme ter Tá você bom. aqui. Estamos muito felizes com sua presença, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.